Salve, pessoal! Aqui, Ju Guimarães, do meu ladinho. Quer formar o Fernando Santiago. Ah, Toma aí, eu ó. vou fazer formal sim. Muito bem-vindos aqui ao segundo episódio do CanquiCast com convidados mega especiais. E hoje a nossa viagem vai ser por um universo mega amplo que é do cânhamo industrial. E para isso a gente tem um convidado muito querido, que é o Rafael Arcuri, mas como ele tem um currículo gigantesco, eu vou ter que ler porque a pessoa não decorou, entendeu? Ele é advogado, diretor executivo da Associação Nacional do Cânhamo Industrial, ANC, especialista em direito regulatório, mestre e doutorando, olha lá, gente, olha como a gente está chique, em direito e políticas públicas. E o papo de hoje, acho que vai ter que começar com um glossário, né? Porque como a gente vem de um universo muito diverso, cada um entende esse mercado da cannabis dependendo do ambiente onde a gente está e como está rolando a parte regulatória. Então, acho que antes da gente começar, obrigada demais por ter topado esse convite, né? Já começa falando o que é o quê. Mas, não, primeiro eu quero agradecer vocês, porque esse convite é realmente muito especial. Vocês estão fazendo um trabalho muito bom, porque reempreender, esse reempreendedorismo que vocês estão trazendo é fundamental para o país. Isso, com certeza, é um dos veículos e uma das formas de mudança do cenário atual. A gente não vai conseguir fazer uma mudança legislativa, uma mudança regulatória, sem antes ter as pessoas sabendo qual é o potencial, como fazer, o que fazer. E eu acho que é isso que vocês estão trazendo para a mesa e que é um trabalho que, se a gente ficar só fazendo RealGov, só fazendo isso, não adianta. Não vamos sair do lugar. Vocês têm que fazer o que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado pelo cenário regulatório. Qual que é a definição que a gente usa? Tem uma mistura de conceitos muito grandes. Eu converso muito com o Lourenço Rolim, da Laia, brasileiro também, mas ele é presidente da Associação Latino-Americana de Cânhamo, agrônomo, eu sou do regulatório, então a gente foca muito e a gente apanha muito também porque a gente usa os termos de uma forma bem técnica. Então, o que é? Cannabis sativa, lineu, grande gênero de plantas, que a cannabis sativa, ela teve por muito tempo categorias taxonômicas que diferenciavam elas por questões, vamos dizer, da característica estética da planta, das características físicas da planta. E isso Que já caiu por terra, tá, galera? Exatamente, porque teve muito cruzamento genético entre elas. Hoje em dia você não consegue dizer com segurança o que é cada uma delas. Por exemplo, cannabis sativa, sativa índica, sativa ruderalis. O caso da Terra Viva também aflorou essa discussão toda. Aí a gente depois pode até eles falar contam esse disso. babado. E aí, para não ser também muito palestrinha, resumindo, o que existe hoje? São quimiotipos da cannabis sativa. Esses quimiotipos são cânhamo e maconha. Então, tudo é cannabis sativa e existe cânhamo industrial e maconha. O que diferencia eles? Eles são quimiotipos porque existe uma diferença química entre eles, que é arbitrária e escolhida pelas legislações dos estados que regulam isso, que é a quantidade de THC. Só de ser a quantidade THC, o critério já é arbitrário, mas foi escolhido politicamente. Assim, arbitrário nesse sentido, foi uma decisão política. Parênteses. Escolheram THC porque ele é o princípio ativo que faz a alteração Exatamente, psicotrópica. Trópica. Isso, porque a gente tem o THC, ele é psicotrópico porque ele gera estados alterados de percepção. O CBD, por outro lado, que é o principal outro canabinoide, mas você tem centenas de canabinoides, ele é psicoativo, mas ele não é psicotrópico. Então, ele tem porque ele relaxa, ele tem efeitos, por exemplo, de ansiedade, DTM, na odontologia eles estão trabalhando com isso muito também. Então, a gente não pode dizer que ele não é psicoativo, mas ele não é psicotrópico, que nem o THC, que gera realmente um estado alterado de percepção. Então, os estados, numa onda proibicionista muito não cientificista, começaram a criar essa proibição, vamos dizer, essa restrição regulatória para cannabis. Então, começaram a falar, olha, isso aqui com essa quantidade de THC vai ser considerado maconha, continua sendo cannabis, mas é maconha,
e abaixo disso é cânhamo industrial. E aí você teve, ao redor do mundo, essas regulações diferentes. É por isso que a gente fala hoje de até 0,3% de THC. Exatamente. Por Então, quê? tudo que é até 0,3% de THC está dentro do cânhamo industrial, apesar de ter lá a pegada do cannabis medicinal fazendo a comercialização, a distribuição de óleos até 0,3%. Exatamente, porque Aí aí, a confusão. nos Estados Unidos, esse 0,3 ficou muito famoso com os Estados Unidos, mas o Canadá também já tinha, então a gente tem a América do Norte com esse critério. A Europa era 0,2, aí os Estados Unidos, quando entraram como players, aumentaram a Europa para se manter competitiva, aumentou esse limiar para 0,3, mas você ainda tem as regulações nacionais que convivem com a regulação comunitária europeia. Então a gente tem dois grandes blocos, que é a América do Norte e a Europa, com esse critério 0,3, e ele ficou bem famoso. Mas o Paraguai, por exemplo, é 0,5, o Uruguai, se eu não me engano, é 1%, e a gente tem outros países da Europa também com uma regulação interna com uma quantidade diferente. Então, só que ainda tem um outro complicador, porque quando as pessoas falam de regulação de cânhamo, elas não falam a contrapartida, a regulação da maconha. Tanto os estados, na hora que vão criar as leis, o Canadá é muito claro nisso, eles têm uma regulação de cânhamo industrial e uma regulação de cannabis. Só que cânhamo também é cannabis. Só que o que eles querem dizer com isso? É a cannabis, seja para uso recreativo, seja para uso medicinal. Uma coisa tem uma definição do Rafael Machulan, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é um pesquisador búlgaro, o pai, o avô da pesquisa científica de cannabis, que ele fala, cara, uma coisa é cannabis para uso medicinal, né? O que requer quais tipos de regulação, para você entender de fato qual é a concentração, com que tipo de posologia direcionada para tal patologia. A outra coisa é o uso social. Porque eu achei inteligentíssima essa história do social. Porque o social, ele vai pegar o recreativo, o religioso. Ele fez uma comparação, por exemplo, com álcool. Assim, ó, se aquela população achou que tudo bem álcool, que ali pode ter um uísque 50%, ok. É aquela questão daquela população. Então, eu achei interessantíssima essa divisão, assim, do social para sair da pegada do recreativo. É, e por isso que o pessoal Né? veio com adulto também, para fazer uma questão mais abrangente. Desculpa interromper. Você vai ver que eu Não, interrompo, mas tá? muito bom, Não, mas muito é bom. pra esse papo. O uso social realmente eu não uso. O uso adulto eu uso. Mas é realmente a conotação entre uso adulto e uso recreativo é melhor, né? É porque o uso Mais- social, ele vem assim, o tabaco e o álcool acabam sendo usados socialmente. E aí você tira do caráter do recreativo para cannabis, porque fazia essa diferenciação. O uso adulto você vê muito porque falta essa discussão adulta em cima do tema, desse posicionamento adulto. As pessoas se assumem como usuários e tratam isso de uma forma madura, né? O foda é que falta discussão. Exatamente. Mas eu achei Madura sobre interessante isso. essa coisa do social, porque eu achei mais abrangente, porque aí é o seguinte, é critério da população. Se aquela população acha que tem que ter, e se aquilo vai ser usado num ritual religioso, se vai ser usado num ritual terapêutico, como suplementação, alimentação, texto. E aí ele fala de uma coisa muito mais abrangente, assim, que requer outra pegada regulatória, outra pegada de aceitação, outros conceitos, inclusive, para abrir mercado. Então, eu achei aquela classificação mais inteligente e interessante. Eu misturei as duas coisas. Mas continua. Então, cânhamo, a gente está aqui, ó. Relembrando, cânhamo industrial. Então, a gente está falando de tudo que tem até 0,2, 0,3, dependendo de onde a gente está falando, de THC. Que é psicoativo, porém não é psicotrópico. E nem necessariamente é psicoativo, porque a gente pode ter também o cânhamo sem CBD. Assim, ele tem a possibilidade de ser psicoativo, que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Pela forma como foi regulado, o principal cânhamo produzido lá é para a produção de CBD. É o CBD hemp. É uma genética que tem uma baixa quantidade, são genéticas, né, um grupo de genéticas, que tem baixa quantidade de THC e muita quantidade de CBD, às vezes até 20%, 20 e poucos por cento de CBD do peso seco da planta. Então, a gente está num momento de exatamente fazer isso, discutir os conceitos, mas também a gente não criar uma jabuticaba, porque não adianta a gente... A gente estava conversando com o Algorta outro dia, o Algorta é o Marco Algorta, uruguaio, participou do processo uruguaio, foi presidente da primeira Câmara de Cannabis Medicinal lá, e ele falou isso, cara, no Uruguai, os legisladores tentaram criar um conceito de cânhamo muito
mais moderno, vamos dizer assim, né, colocando 1%. Só que isso, para o mercado uruguai, foi péssimo, porque eles se deslocaram do padrão internacional e aí as genéticas que eles acostumaram a Estão produzir represadas lá. estão represadas, eles não conseguem vender para os Estados Unidos, por exemplo. E ainda mais para vender para os Estados Unidos, que eles precisavam usar o voo da KLM, que passava na Europa, para ir para os Estados Unidos. E lá era 0,2 na época. Aí passava com 0,27 para ser vendido nos Estados Unidos com 0,3, aí era categorizado como maconha na Europa e não podia entrar nos Estados Unidos. Então, ainda tem esses É porque problemas poucas todos. pessoas sabem, mas você deve saber disso, que já tem toda a tributação internacional, né? Você bota os códigos lá para todos os derivados de cannabis. Tem. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso, não. Vocês sabiam, produção? Não, e aqui no Brasil a gente tem os códigos NCM também, os códigos Exatamente, de já tem tudo, a Receita cannabis, Federal já tem tudo. É por isso que a gente está conseguindo importar, é isso? Porque já chega lá com o código X, eu Não, a achei que diferença entrasse é isso, quando assim. você faz uma importação de produto derivado de cannabis, é diferente de uma importação tradicional que ela vai passar só a alfândega, ela tem que passar pela Anvisa e pelo mapa. Isso. Tá, aí calma aí. Aí eu vou pegar aqui, ó, no auge da minha super ignorância. Tô lá no cânhamo industrial ainda. A gente pode entender que a atuação da associação, por exemplo, e no entendimento de cânhamo industrial, eu entendo que ela é transversal, né? Ou seja, ela está em vários mercados. Isso. O mercado que a galera chama de medicinal, que eu chamaria de farmacêutico, né? Que entende que existe um cânhamo para fazer medicamento, que na minha visão é assim que a indústria farmacêutica enxerga. Existe uma outra forma de enxergar, que é esse lance da gente poder fazer a importação individual, que eu entendo que eles acham ali muito mais como um fitoterápico, que é diferente de ser um medicamento. Então, acho que talvez estaria ali numa outra classificação. Quais outros mercados vocês entendem? E aí depois a gente volta para falar um pouco mais da associação. Só para eu entrar no detalhe do conceito do cânhamo industrial. Tá. Esses outros mercados do cânhamo, a gente tem, por exemplo, esse é um que você falou, né? Aí seria o cânhamo com alto teor de CBD, mas esse é um, e aí ele faz, e a Anvisa até criou uma categoria especial, tal, né, 2 categorias pela RDC 327 e 660, e nos Estados Unidos está no limbo também, tem vários lugares que estão no limbo, que acabou não sendo, porque não chega a ser farma, mas também não é um produto qualquer. E aí, só que a gente tem uma infinidade de produtos. Por quê? Outros mercados. Porque aí a gente, a partir do uso das fibras e das sementes, a gente com as fibras consegue fazer materiais de construção, a gente consegue fazer bioplásticos, a gente consegue fazer, enfim, roupa. Então, isso por si só, a gente já consegue. A manipulação da fibra já te dá acesso a vários mercados. Então, os principais, eu acho que a gente pode dizer da fibra, bom, pelo menos eu estou arriscando dizer os principais, seria o têxtil, construção civil e bioplástico, a partir da fibra. Posso estar até esquecendo de algum outro, mas eu diria que são esses. E as sementes, elas também são muito versáteis, porque, só para fazer um parênteses antes, quando a gente está falando de bioplástico, a gente está falando de praticamente qualquer coisa. Porque a gente consegue dar... Claro que a gente não vai com um bioplástico que também não é uma tecnologia nova, não é o cânhamo que está inventando bioplástico, tem bioplástico de cana, desde que o mundo é mundo e tal. Então, já são vários mercados, a gente consegue dar texturas de alta densidade, baixa densidade, fazer uma garrafinha de plástico PET, PET não, né? De bioplástico de cânhamo descartável, que seja biodegradável, e a gente consegue fazer peça de carro com alta durabilidade, peça de avião com alta durabilidade. Então, são as densidades. Então, isso, assim, até eu vi outro dia material hospitalar com bioplástico de cânhamo e outras fibras também. Então, isso já é um mundo enorme. Têxtil, qualquer coisa. Até saco de areia para o exército fazer barricada. Imagino que a grande dificuldade é aí você pegar alguma indústria que está já acelerada com outras matérias-primas, você puxar o freio de mão e falar, vamos usar isso outro, né? Exatamente. Porque é um tempo de P&D absurdo para essas indústrias se Ah, modelarem novamente, né? Ah, mas aí elas já têm elas já têm as áreas de P&D e inovação para fazer isso com uma grana já separada. O grande lance é entrar junto numa briga. Não, sim. Mas a gente fica achando que cânhamo e cannabis no geral é panaceia. Eu sempre falo isso todas as vezes que eu posso. Não é. Porque é mais caro, muitas vezes é mais caro, precisa desse desenvolvimento. As máquinas de têxtil, elas têm que ser mais resistentes, elas têm que ser mais específicas, a colheitadeira é diferente. Às vezes, eu estava conversando com um canadense uns tempos atrás, logo depois, em 98, quando eles relegalizaram no Canadá,
cara, as máquinas pegavam fogo, porque é Muito mais normal pesado, juntar a colheitadeira, ela juntar as fibras ali no meio, só que quando era com outros cultivos, juntava aquilo ali, depois você juntava, tirava e tal, tem um processo físico que tem que fazer, manual chato. Só que o cânhamo era tão mais duro, mais resistente, que às vezes esquentava demais e pegava fogo na colheitadeira. Então ainda tem esse tipo de coisa que parece pequeno, mas, cara, te inviabiliza um cultivo. Por exemplo, uma colheita dessa. Mas ao mesmo tempo também é uma inovação em toda a cadeia produtiva que lá na ponta, depois de um tempo, pode fazer com que essa conta feche. Certeza, não, com certeza. Eu falo isso assim, porque a gente sempre tem muita experiência e a gente do meio sabe que isso é muito importante. Uhum. Mas às vezes a gente acaba. Tem muita gente que acaba entrando no mercado com muita esperança e falando que o cânhamo vai substituir o algodão, por exemplo. É Opa, óbvio que não. calma. É óbvio que isso nunca vai acontecer, a gente tem que ter suas diferenças. Mas, resumindo, porque eu também me fugi um pouco. Esses 3 mercados, eu acho que da fibra, são bem relevantes: construção civil, têxtil e bioplástico. Uhum. E depois as sementes, elas conseguem abrir 2 grandíssimas possibilidades que se fragmentam entre si, que é alimentos e cosméticos. Porque alimentos você consegue fazer tudo sem canabinoide. Uhum. Os alimentos você consegue fazer proteína isolada, farinha, você consegue fazer a semente in natura, o leite. E isso tudo podem ser alimentos prontos para serem comercializados e consumidos dessa forma, para o consumidor final, ou ingredientes de outros alimentos. Uhum. Então, eles podem entrar dentro de inúmeras cadeias produtivas de alimentos. E aí a gente tem o azeite de cânhamo, que você consegue colocar ele dentro dos cosméticos, que ele tem características não comedogênicas, né? Não tampa poro, ele é hidratante, aí tem óleos, os ômegas 3, 6, é muito bom e tal. Então, e aí, dentro da indústria de cosméticos, isso também tem N aplicações. Então, esses são os usos tradicionais, mais assim, tradicionais do cânhamo. E eu diria que dentro deles, um que eu acho muito promissor para o país atualmente são os alimentos sem canabinoides. Como uma grande categoria, porque a regulação é simples. Para a Anvisa legalizar isso, é uma regra muito simples. Você precisa colocar dentro de uma instrução normativa os limites de contaminantes de THC, mostrar os estudos, claro, tem um trabalho prévio para a Anvisa, mostrar isso e tal. E depois você insere isso dentro de uma lógica de mercado normal, do mesmo jeito que a gente tem alimentos com, que a gente estava falando aqui até antes de começar, com arsênio, com cádmio, que são substâncias que matam. E THC a gente sabe que não mata. Vem cá, mas já tem pesquisa científica suficiente para dar esse embasamento para a Anvisa? Não só tem, como todas as nações, né, vamos falar uma palavra aqui talvez não muito boa, desenvolvidas, já regulam isso. Então, todos os Estados Unidos, Canadá, os países europeus, eu acho que se tem algum país europeu que não regula alimento Entra em de coisas cânhamo. parecidas com suplementação? Não, alimento normal. Alimento normal. Dá um exemplo do tipo de alimento. Azeite, os Estados Unidos, por exemplo, tem 3 que são mais recentes, é mais fácil de falar. Foram 3 alimentos desde o Farm Bill, que foi de 2018. Então, foi muito recente, uma empresa canadense foi lá, pediu o registro. Lá é um pouco diferente do nosso, porque eu estou imaginando que aqui, como se a gente for fazer, vai ser uma RDC específica da Anvisa atualizando a norma de contaminantes. Né? Peraí, só um parênteses. Para quem não entende, não é do mercado regulatório nem do jurídico. A gente já falou de leis específicas, que aí a gente está falando de legislativa, a gente já falou do jurídico, a gente já falou do regulatório. Para quem não sabe, eu descobri há pouco tempo, a RDC é assim, se não tem uma lei que rege isso daqui, a Anvisa vai lá, solta uma RDC e isso, enquanto isso não for regulado, tem um poder de lei. É porque a Anvisa é uma autarquia que tem poder para isso. Porque como ela tem que agir mais rápido, justamente fazer a proteção da população, ela tem essa liberdade. Mas eles colocam aquilo como uma coisa paliativa, para depois o legislativo vir regular, né? Assim, alguns casos sim, que foi o RDC 327, a 660, no caso do medicinal. A 660 é a atualização da 335, para quem não sabe. Exatamente. E aí criou uma categoria, eles são quase que sandbox regulatórios. Porque ela vai ser revista. É que é uma reunião de diretoria colegiada, né? RDC.
Só que aí, exatamente, só que ela tem também uma possibilidade, além de fazer isso, fazer uma regulação mais estável também. De fazer uma regulação, as regulações dos alimentos, por exemplo, a RDC 27, eu acho que é a norma geral dos alimentos. Aí você tem o guarda-chuvão lá, que é a lei da vigilância sanitária, a lei de medicamentos, que tem também outras normas que não são só de medicamentos. E aí você tem esse guarda-chuva, e aí as leis vão especificando um pouco mais, aí os decretos vão especificando um pouco mais, né? Em teoria a Constituição tá aqui, aí vai tudo especificando. Só que você chega num ponto que você tem instruções normativas e RDCs, que são as duas principais, portaria, instrução normativa e RDC, que são 3 normas administrativas que a Anvisa pode criar. E aí dentro dessas normas, a Anvisa regula um monte de coisa, desde medicamento até alimento, cosmético e tal. Então, por que eu tô falando isso? O caso americano, ele foi um caso específico que um particular vai lá e fala, ó, o Farm Bill, que foi a lei de 2018 lá americana, falou, posso comercializar tudo que é cânhamo. Como que eu vou comercializar isso? Aí as coisas específicas têm regulações específicas. Aí os alimentos tem a regulação da FDA, que é a Anvisa americana. Aí os canadenses foram lá e falaram, ó, Anvisa, FDA, me libera aqui esses 3 alimentos que eu tô pedindo, que eu tô te demonstrando segurança, eficácia, quantidade média de consumo, como que é a regulação nos outros países e tal. Um documentozão mandou lá pra FDA. E a FDA analisou aquilo e falou, ok. Beleza. Que os 3 alimentos eram pó de proteína, que não é proteína isolada necessariamente, azeite de cânhamo, que não é óleo de cannabis, porque não tem canabinoide. Não é só extrato vegetal de cannabis, Isso. é um azeite com... da semente prensada, Tá. que não tem canabinoides, ela não gera canabinoides. E o azeite, a proteína e a semente descascada, a noz de cânhamo, né? Porque ela, tecnicamente, é uma noz. Então, com esses 3 alimentos, o que foi a grande preocupação do regulador? Falar, beleza, isso tem um contaminante. O que é esse contaminante? No processo de colheita e transformação dessas sementes, elas que não têm canabinoides, elas esbarram na flor. E aí, nas flores e outras partes que têm canabinoides, e aí, quando elas esbarram, elas ficam com um resíduo. E esse resíduo, tecnicamente, para as regulações de alimentos, se chamam contaminantes, que é aquilo que não é originário do alimento, mas que você não consegue tirar dele e que pode ter efeito prejudicial à saúde. E dentro disso, a gente já falou, tem arsênio, cádmio, chumbo, um monte de coisa que a gente não consegue tirar dos alimentos. Então, moluscos, por exemplo, tem 2 partes por milhão de cádmio, que é um limite alto. Que é um limite, assim, é uma quantidade pequena. E aí você pode consumir mesmo sendo carcinogênico, mesmo matando, etc. E aí, como é que funcionou isso para os alimentos com canabinoides? As legislações são mais ou menos a mesma coisa ao redor do mundo, a gente está fazendo um trabalho disso, depois, inclusive, eu posso falar, que criam-se esses limites. Para o THC, para os alimentos, eu acho que foi 0,4, 4 partes por milhão, 4 partes por milhão, 10 partes por milhão para o azeite. Então, o que a FDA falou? Beleza, se vocês, empresa X, e todas as outras empresas que quiserem comercializar nesses mesmos termos, ou seja, 4 partes por milhão, 4 partes por milhão ou 10 partes por milhão de THC, tá ok. E aí isso entra dentro da regulação normal de alimentos, porque todo alimento, azeite de oliva, todos esses alimentos, farinha de mandioca, tudo isso tem uma regulação específica. Alguns alimentos mais são os alimentos funcionais, outros alimentos que nem suplementos alimentares com afirmações funcionais também tem. Mas você tem a categoria dos alimentos gerais zonas, que é uma categoria tranquila, tipo leite, essas coisas. Mas tudo é regulado. Então, por que precisa disso? Porque o redor do mundo é feito assim, as pessoas entenderam que THC pode fazer mal, e os estudos mostram que isso é super seguro. E aí, por que eu tava falando disso? Porque eu acho que esse é o grande próximo passo que o Brasil pode dar, independentemente do Congresso Nacional se movimentar. Porque a gente consegue, de um ponto de vista regulatório, fazendo um trabalho careta, falando a linguagem da Anvisa, sem pedir por favor para a Anvisa, mas assim, sem também ficar batendo de frente, falando tecnicamente com eles. Olha, Anvisa, os requisitos para vocês... Inclusive é um órgão que funciona bem assim. Muito bem.
É importante você ter trazido Dando tudo isso. mastigado, não sei o que e tal, eles funcionam Não, que na mesmo. verdade deveria ser Exatamente. sempre assim, né? Eu acho que não é nem o dar mastigado. É, cara, você tá querendo, você mas tá pedindo uma aprovação, então você tem que provar por A mais B, Mas é porque que isso é porque eu acho seguro que e quem tal. acaba entrando no mercado é interessante, porque é uma pessoa que não é do mercado, fazer toda a pesquisa, é Ah, muito sim. trabalhoso, o tempo que gasta. Se chega lá pro cara só estudar aquilo e, tipo, já tá direcionado, é outra Ah. coisa. E no meio da cannabis, a Anvisa acaba levando muita porrada injustificada. Porque as pessoas ficam falando, a cannabis hoje só não tá legalizada por causa da Anvisa e tal. Eu defendo que a Anvisa tem Porque a galera criou. competência. Eu defendo, assim, Ah. eu acredito que eles têm competência regulatória para tirar da portaria 344, que é a grande norma que proíbe tudo, Uhum. a cannabis da lista E. Tirou Tirando a lista THC, não, tirou THC de substância proibida Lá também. vou eu pro dicionário, Já liberou. gente. Isso, já O liberou que- para importação tudo e tirando a cannabis da lista de plantas proscritas, você pode cultivar em território nacional. Vamos lá, tradução. O que que a lista é? A portaria 344 é a principal norma regulatória hoje que gera as proibições da cannabis no Brasil. É que tá no artigo 2º da lei de drogas. Isso. Tá. Aí a lei de drogas remete à portaria 344, ela não tem cannabis escrita nela. Ela manda para a portaria 344, que é uma norma de 98 da Anvisa, 1998. E aí- Novinha, mais Exatamente. nova do que vocês, ó. Exatamente. E aí, ela coloca lá as listas de substâncias proscritas, o Fernando estava falando, Ah. e a lista de plantas proscritas que podem originar substâncias proscritas. Então, a gente tem esses travas que você tem substância proscrita, que é proibida, substância sob controle. E aí, dentro dessa norma, tem uma série de restrições. Aí, as principais dela é na lista E, que fala assim, a lista E é a lista É de porque plantas e substâncias... Aí você me corrige, mas é porque há um tempo atrás a cannabis ela era proibida e foi para tipo pra uma que tem que ser Vigiada. controlada e o THC continuou proibido, né? Assim, até onde eu sei, ela continua lá, até por ordem alfabética, ela é a primeira lá das 6 na lista E. Uhum. E aí ela continua proscrita. E aí você tem os adendos 1 e 2 que falam. O adendo 1 fala a planta, as partes da planta e seus derivados são proibidos a comercialização, importação e tal nos países. E aí o adendo 2 fala substâncias das plantas, a mesma coisa. E a RDC, o que ela fez? As RDCs, várias RDCs, a 327, a 335 na época, depois a 660, foram atualizando isso, e aí depois, o que eu acho que aconteceu, o CBD saiu da lista F1 e foi para C1, não tenho certeza. Eu acho que aí é substâncias sob controle. E o THC eu não tenho certeza se ele teve essa alteração. Não, ele Posso até ficou. olhar. O THC ficou. né? Acho que Isso. a negócio da planta cannabis que teve alguma alteração, só que eu não lembro. Eu acho que pode ter sido a atualização da 327 que deu uma... Porque ela atualizou, acho que o adendo 6, Vou 7, 8 pesquisar. lá da... Mas eu sou super a favor da dessa linha, 374. que em vez de ficar querendo mexer na lei de drogas, que muitas pessoas vão para esse negócio, basta ter um negócio da Anvisa lá e você mudar. Mas assim, aí fazendo... Eu concordo plenamente. Mas assim, fazendo também a gente entendendo que a gente tá lidando com pessoas reais, que estão no governo, né? Até porque a gente tem uma linha do Ministério lá da Cidadania Exato. para erradicar o cultivo de cannabis no país, né? Não, total. E a gente tem, se eu não me engano, foi o ministro da Saúde falando uma coisa pejorativa de quem defende drogas e tal, legalização de drogas, então a gente... É que me surpreende ainda Ó. esses textos meio utópicos, mas... Aqui, ó, mas Mas isso aí- é antigo, tá? Ah, não, Lá e de tem lá que- de 2015 aqui, que falou que de fato saiu da lista de substâncias proibidas no país para a lista de substâncias controladas. Ah, então foi isso. O THC, né? Não, a Não, cannabis. isso, cannabis sativa. Porque é a o que primeira vez acontece, que a Anvisa teve que fazer reconhece o isso, efeito terapêutico. teve que fazer isso na época, eu não lembro, não sei se foi força de decisão judicial, quando começou as primeiras importações e autorizações dos medicamentos. Pode ser, mas assim, ela continua assim, a gente olhou até semana passada, a lista continua a mesma. Eu acho que pode ter uma outra lista que estava mencionando ela, que foi atualizada. Mas enfim, isso também a portaria 344 tem 150 páginas, 140 páginas, então a gente tem, coisa, tem pano né? pra manga aí. Aquela, né? Eu já tô querendo aqui, ó, dar um Google para ver se eu acho Mas rápido, isso mas não também achei é rápido, interessante não. para as pessoas verem a complexidade que é, Exato. né? Não é uma coisa Exato. fácil de resolver. E para pesquisar o texto, eu sempre sugiro às pessoas, entra no site da Anvisa e procura as normas pelos sites, pelo sistema do site, não joga a norma no Google,
Porque eu já vi gente fazendo apresentação com a portaria 344 desatualizada também, que aí, enfim, que são essas RDCs que vão atualizando ela, que são, cara, assim... Infinitas, né? E a título de curiosidade, para quem não sabe, essas RDCs da 344 são revistas assim periodicamente, por quê? Porque as drogas sintéticas, tipo LSD, os caras criam a substância XYZ, aí a Anvisa descobre e bota proibida. Exatamente. Aí daqui a 3 semanas, os XYD, aí já não é mais proibida. Aí quando dá apreensão, se não tiver na lista, é como se não fosse droga, não é tráfico. E os Estados Unidos estão passando um processo parecido agora com o cânhamo com o Delta 8, né? Sim. Porque o Delta 8... Delta 9 proibido. Exato, Delta 9 THC, até para fazer aqui, Delta 9 THC é o THC, e aí ele é proibido exatamente por causa disso. A molécula, ela é inteira descrita, e só são proibidas as moléculas que estão descritas da forma literal lá na lista. E aí você tem uma molécula parecida, que é o Delta 8 THC, não tem exatamente os mesmos efeitos, mas que eu estava até lendo, assim, eu não sou expert nisso, mas estava lendo a reportagem esses dias falando como que você consegue manter ele como Delta 8, mas fazer algumas alterações moleculares para ele ter cada vez mais um efeito psicotrópico, né? Então, as pessoas estavam vendendo, porque uma coisa que existe muito nos Estados Unidos e nos outros países também, Europa, vende, é cigarro de cânhamo. Você vende como se fosse um... Pode falar marca aqui? Pode. Marlboro, como se fosse Inclusive, pode patrocinar, tá bom? Inclusive, é o futuro desse mercado, né? Souza Cruz aí. Eu acho bom começar a olhar pra gente. Aí, Redução de danos. Não, e eles falaram isso, tem os estudos, nos Estados Unidos ele é aberto os dados de lobby, e aí você vê os lobbies. Eu acho maravilhoso as empresas isso. investem de lobby e tal, e as empresas de cigarro, de tabaco tradicionais já estão investindo, e o CEO falou isso, assim, o nosso modelo daqui a 5, 10 anos não vai ser vender cigarro mais, não tem como ser. Mas sabe porque eu inclusive estava até falando que ela vai sair um pouco da lógica aqui do assunto, mas eu realmente acho que, por exemplo, se eu fosse médica, eu seria uma prescritora de cigarro de CBD para poder tirar o vício do cigarro nicotina, que é mais difícil, dizem, de largar do que, sei lá, heroína, cocaína, essas coisas. Eu faria isso, com certeza, porque até hoje eu fico com vontade de fumar, tem, sei lá, 6 anos que eu acho que a gente pode até mudar o assunto. É? Mas a sua memória é boa, a lista lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas. Cannabis sativa L está em primeiro lugar. Fica proibida a importação, exportação, comércio e manipulação e o uso das plantas enumeradas acima. Também ficam sob controle todas as substâncias obtidas a partir das plantas elencadas acima, bem como sais, isômeros, ésteres e ésteres dessas substâncias. Vamos fazer um teste, vamos ver se esse texto que você pegou tá atualizado. Vai descendo, vê o 6, o 7 e o 8. Esse mesmo adendo aí que você acabou de ler, você leu o 1 e o 2. 6. Tá com azulzinho aí, alterado pela RDC. Vê se tem o 6, 7 ou 8, uma coisa assim. Sim. Aqui, ó. 327. Fica, pela RDC 335 de 24 de janeiro de 2020. Aí ela já é mais velha, porque a gente já tem a 660. A 660. Então, 660 foi ontem, né, gente? Foi tipo novembro, não foi? Alguma coisa assim? Acho que foi. Foi. As coisas estão caminhando rápido aí. Esse ambiente regulatório, vocês têm que ficar ligados, porque cada momento é um flash. Passa água pra mim, por favor. Mas eu acho que também tem muito essa questão de cada vez mais pessoas autorizadas, mais medicamento entrando, é o que a gente fala do reempreendedorismo, né? Não é a gente forçar o Estado a querer soltar uma legislação para depois a gente reempreender. A gente começa a reempreender em cima das brechas, vai fazendo o que é permitido fazer, vai aumentando o mercado e naturalmente algumas coisas vão se ampliando. O lance, meu querido, é que você descobrir as brechas, olha quanta coisa que você tem que estudar para saber aonde você entra, para calcular o risco, né? Isso é para o pessoal ver o tamanho do mercado, tanto de mercado que tem para cada um, como cada um pode especializar numa parte específica. Não, imagina que até agora a gente estava só naquela primeira pergunta, que é do tipo assim, quais são os mercados, entendeu? E aí o negócio vai e evolui. É isso. Mas vem cá, por que você... na associação, ela foi idealizada por quem? E por que vocês resolveram focar numa associação, como você falou, com um trampo careta, para olhar para um mercado? E por que esse mercado? Eu já trabalhava com direito regulatório há algum tempo, já tinha formado mestrado, e eu trabalhava num escritório que eu ficava responsável pela
coordenação de consultivo empresarial regulatório, ou seja, eu não pegava nada de processo. Super legal. Melhor, eu já processo. Nada contencioso, né? Inclusive. Nada contencioso. Graças a Deus, sou da sua linha. Sem briga, sem isso. briga. Vamos Nossa. chegar em acordos. Não, contencioso pra mim, nossa, dá até calafrio. E aí chegavam essas questões mais pode, não pode, o que pode, de mercados tradicionais. Então, teve um caso, foi o caso que até que me chamaram para esse escritório, o caso da minha dissertação, que foi um caso de um mosquito transgênico. Um mosquito Aedes aegypti transgênico que, enfim, a empresa conseguia, liberando ele, matar 99% dos Aedes aegyptis das áreas infestadas. Gente, Então- eu fico imaginando eu lá no escritório de advocacia, chega uma empresa e fala, então, eu tenho um mosquito alterado geneticamente que vai ser o exterminador dos outros mosquitos. Posso ou não posso? Exatamente. Fala, Exatamente amigo, não sei. Deixa eu pesquisar os mosquitos. E aí, e isso foi um caso que ficou parado na Anvisa em outro escritório muito tempo e tal. E aí, enfim, chegou pra gente trabalhar com esse caso e foi um caso bom, deu certo. Nesse caso, a gente teve que judicializar, não foi... O exterminador dos acabou. mosquitos foi aprovado? Foi. Saiu, a Oxitec, a empresa, pode falar, porque não tem problema. E aí, enfim, resumindo a história, a gente trabalhava muito com esse tipo de caso e a gente trabalhava muito com associações do agronegócio. E essas associações, leite, suíno, etc., elas são mercados que sempre existiram, desde que o mundo é mundo, literalmente. Assim, desde que as pessoas domesticaram animais, isso são coisas que você tem que lidar. E até hoje dá muito problema regulatório. Então, a gente já tinha essa ideia de que mercados do agro e mercados que têm competência da vigilância sanitária são mercados que vão ter questões regulatórias para sempre, infinitamente. E aí, em 2019, começaram a chegar umas demandas de cannabis pra gente. E chegava primeiro na minha mão para ver o que era a tese, o que a gente tinha que fazer e tal. E, assim, tô falando isso, mas não tô tomando crédito sozinho, não. Todo mundo do escritório contribuiu, às vezes muito mais do que eu. Enfim. Que bonitinho, gente! E aí, o que a gente foi vendo? Quando a gente foi pegar para fazer, era um caso muito simples, que era fazer o estatuto de uma associação nova de cannabis medicinal. Como vocês já são muito mais pioneiros, já sabiam disso muito, muito mais que eu, vocês, pessoas físicas aí. Foi o meu primeiro contato com isso, acho que foi final de 2019. E aí, eu comecei a estudar, o que seriam os caminhos de menor atrito para aquele estatuto não ser, não proibido, mas assim, para o cartório não criar problema com aquilo, porque isso acontece também. Enfim, para isso não ter um problema judicial depois. É uma análise básica preliminar de um caso de cannabis. E eu, assim, até falar aqui, eu morei no Uruguai, morei no Canadá, mas eu não sou usuário recreativo, então tenho muito pouco contato com cannabis, então isso era uma coisa muito nova para mim. Isso era uma coisa assim, sabia o que era e tal. No Uruguai já era tolerado o uso, não chegava a ser descriminalizado. No Canadá também não era descriminalizado, mas também era muito coisa. Em que ano que você morou no Uruguai? Ixi. 2003, 4, 5. Ah. E no Canadá em 2007. Então... Ele morou bem antes do Lucas e da Camila. Não, mas não tinha regulação ainda. Não tinha. Não, era proibido. Ostensivamente era proibido. Mas assim, era completamente... A polícia completamente tolerava a pessoa usando perto dela, né? Principalmente em show. Tinha muito show lá em Montevidéu e aí era super tolerado. Enfim, e aí eu comecei a estudar o assunto pela primeira vez na vida e eu comecei a ler as notícias. Aí eu fui ver, em 2018 teve o Farm Bill, acho que foi o grande catalisador desse novo processo de relegalização, porque assim, o Uruguai foi importante, mas o Uruguai ficou meio sozinho, meio perdido. O Uruguai, tanto que os outros movimentos demoraram um pouco para acontecer depois do Uruguai, pelo menos movimentos nacionais de legalização. E aí teve o Farm Bill em 2018, que foi uma lei. E eu gosto sempre de falar isso também, falei um processo de, vamos dizer assim, o lobby dela foi muito careta. Porque você estava tendo o agro, principalmente do Kentucky, mas outros estados do sul. Isso também eu me repito um pouco falando isso, mas eu gosto de trazer esse caso.
que é, esses estados estavam perdendo dinheiro porque o cash crop, que eles chamavam, o cultivo que dava grana para eles, era o tabaco. Tava perdendo, a gente sabe por quê. Tá perdendo faz mercado, mal, as pessoas estão prestando atenção em saúde. E aí, beleza. Aí eles foram lá, falaram pro parlamentar, que eles identificaram como parlamentar principal deles lá, provavelmente da base deles, que era o senador, que era o Mitch McConnell, que era republicano. Fazendo jus pro Mitch McConnell, das coisas que eu já vi dele, ele é um republicano, mas ele não é tão conservador como outros, mas é conservador, tá lá. E aí eles começaram a fazer um trabalho e falaram, pessoal, a gente precisa achar uma solução para isso. O que é uma solução para isso? Aí eles falaram, cara, o cânhamo tem um cultivo parecido com o do tabaco, tem um mercado parecido, até certo ponto, com o do tabaco, o maquinário é parecido, o know-how, assim, né, o agrônomo de cannabis pode me bater se eu falar isso, mas é parecido, assim, dentro da medida do possível, é mais parecido que o cana-de-açúcar, por exemplo. Pequenas adaptações. E aí, mas o agro da cannabis é sempre muito complicado, por causa dos limites de THC. Mas aí, enfim, eles foram vendo isso, o que estava acontecendo, o que eles podiam fazer com isso, e aí o Mitch McConnell, os estados do sul, alguns estados do sul e tal, começaram a puxar essa pauta. E a esquerda americana, óbvio, que não ia frear isso, né? Porque a pauta é tradicionalmente uma pauta da esquerda. Então, se os conservadores já estavam levando aquilo pra frente, os caras falaram, velho, vamos nessa. E aí isso foi passando. Aí teve o Farm Bill de 2014, que criou uma coisa assim, não foi parecido com a 327, mas assim, um momento político, eu vou dizer que são coisas análogas ao que a Anvisa fez com a 327, que ela criou uma permissão de cultivo experimental para faculdades e empresas fazerem esse cultivo e tal, e com um período de test drive, vamos dizer assim, entre um Farm Bill e outro, que é uma lei que se redita de 4 em 4 anos. Tem food stamps, tem um monte de coisa lá no meio. Aí, beleza, eles fizeram isso, eles viram, cara, deu tudo certo. A parada é uma coisa segura, tem seus problemas aqui, a gente não vai precisar mexer na regulação aqui e ali, vamos fazer isso. E aí, eles, em 2018, conseguiram aprovar o Farm Bill de 2018, que criou voltou com uma norma, um artigo numa norma de 37, que é de comercialização do agronegócio, da agricultura e tal. Colocaram o conceito de cânhamo, falou, ó, tá legalizado, colocaram umas outras normas lá, falou, ó, cânhamo é isso, aí definiram, aí colocaram 0,3% do peso seco da planta, de THC, e bola pra frente. E aí foi abrindo o mercado. E isso foi o grande catalisador das mudanças que aconteceram depois. Por quê? Aí a gente teve, em 2019, o Paraguai, em 2021, a alteração do critério quimiotaxonômico da Europa, aí depois, no meio disso, a gente teve Chile, acho que o Chile se bobear... Foi um pouco antes as normas de cannabis do Chile. Eu vou deixar para vocês, que eu mesma... Mas Colômbia foi depois também. Argentina recentemente com as sementes. Exatamente. E como estão suas expectativas com a Alemanha entrando nisso aí? Nossa, a Alemanha, eu tava falando até com uma outra pessoa que já é do mercado, entende muito mais, do Paraguai também. A Amazon Deutschland, que é a Amazon alemã, ela é a cerejinha do bolo para todo mundo da cannabis. Então, assim, todo mundo que tá... nesse mercado que tem os países, porque a gente é tão grande que a gente esquece que existem países que precisam de exportação para manter uma indústria nacional viva. A gente não precisa, a gente faz, mas não precisa, porque o nosso mercado é gigante, mas vários outros mercados. Então, esse fato que você falou é extremamente relevante porque a Alemanha entrando no mercado recreativo, num mercado que eles estão planejando entrar, cara, isso muda muita coisa, porque a Alemanha é grande, e a Alemanha tem muito dinheiro. E a Alemanha tem uma exigência de qualidade muito grande. Tudo, assim, né? Os produtos que saem da Alemanha são tradicionalmente muito bons. E os produtos para entrarem na Alemanha têm que ser muito bons. Então, isso vai aumentar a régua para todo mundo. Mas é um mercado absurdo. E aí, nessa leva de legalização, esse é um fato relevantíssimo. Mas não tinha ainda. Quando a gente estava vendo os casos lá no escritório... porque é muito recente, né? Muito, Foi agora, meses. Não, e eu tenho até que ver melhor como é que tá isso, porque esse mercado europeu eu tô acompanhando menos. E aí, a gente viu, cara, beleza. Cannabis, aí todo mundo chama maconha de cannabis, né? Aí quando a gente foi ver as regulações e tal, era beleza, não. Isso aqui que o pessoal tá chamando de cannabis, no texto seco da lei, as legislações geralmente regulam chamando isso de maconha.
né? Se a gente for trazer uma coisa assim mais para um lado mais careta, com menos efeito, às vezes a ideia nossa no começo é fazer uma coisa não psicotrópica, mas aí também não dá, assim, 0-0. Tinha um pessoal, uns israelenses e uns espanhóis falando que tinha uma genética 0-0 garantida de que a planta ia nascer sem THC e produzindo muito CBD, enfim. Mas a gente viu, olha, isso é um mercado diferente. E ninguém tá falando disso. Tá todo mundo falando de medicinal no Brasil, tá todo mundo aqui nesse burburinho falando de uso adulto e tal, quando que isso vai acontecer, mas ninguém tá falando de cânhamo. Se a gente trabalhar o cânhamo da forma como a gente trabalha esses outros mercados caretas, que eu tô chamando de careta, mas assim, leite, suínos, Não, tem um mercado aí, cara, que todo mundo acha que é careta, mas que pra mim é o pior de todos, que tá na indústria alimentícia, que é o açúcar. Exatamente. Pra mim, é a pior droga Já que tá tem. super acostumado também a levar porrada ultimamente e que tem um trabalho de contínuo, né, de regulação, cada hora tá mudando isso. Esses mercados, só um parênteses, esses mercados sofrem a mesma dificuldade que o mercado da cannabis, por exemplo, no sentido do que, o que diz respeito ao MAPA, o que diz respeito à Anvisa, o que não diz respeito a nenhum desses dois? Ou não, isso é só uma característica do mercado de cannabis? Não, todos esses mercados, eles têm, porque você tem uma regulação de duas frentes, né? A regulação da parte agro dos alimentos é do MAPA e a regulação dos alimentos, por exemplo, estou falando só de alimentos, mas a produção, os alimentos finalizados é da Anvisa. E aí você tem, por exemplo, agrotóxicos tem portaria conjunta também, então é meio bagunçado não, né? Mas assim, é meio misturado para um monte de coisa. Mas para cannabis é um pouco pior, eu acho. Assim, tô fazendo uma análise subjetiva aqui, mas eu acho que é um pouco pior, porque a questão do THC ter limitação em todas as legislações atuais, isso é um complicador a mais. E aí, porque é Mas limitação... ele não é um complicador tal qual a composição de metal, por exemplo? Talvez, mas é porque é tão mais fácil exceder o limite de THC do que exceder o limite de cádmio num molusco, por exemplo. Porque os Estados Unidos, por exemplo, também... eu falo Estados Unidos porque eu tenho um pouco mais de conhecimento de lá, então não vou ficar falando tanto de coisa que eu não sei. Se a gente tem empresas de lá e tal, a gente conversa sobre isso. Você tem uma perda muito grande de cultivo, porque eles excedem o limite. Aí a DEA, que é, sei lá, Polícia Federal deles, é um braço da Polícia Federal, que fala, não, isso aqui agora tem que ser queimado. A pena Perdeu a perder, produção. porque tem isso. Então, acho que nesse sentido, às vezes, não é nem normativamente mais complicado, mas tecnicamente é mais complicado, porque eu não imagino você perdendo uma porcentagem tão grande. Um dado informal que eu vi foi 30% do cultivo de cânhamo americano deu perdimento, né? Teve que pôr fogo porque ultrapassou isso. Então, não vejo isso em outros mercados, mas tem. Sei lá, leite, se ultrapassar o limite coliforme fecal, perde também. Aí tem todos esses problemas. Mas a gente falou, cara, se a gente fizer isso pro cânhamo, e aí, por isso que eu tô de terno hoje, por isso que a gente sempre aparece ou de terno ou de gravata nas coisas, que é, se a gente se posicionar da forma como a gente se posiciona para outros mercados caretas, se a gente fizer isso com os reguladores, a probabilidade da gente ter acesso a lugares que a gente não teria acesso é muito maior, deles levarem em consideração o nosso argumento, ainda que seja o mesmo argumento. Eu com uma estética batida e eu de terno e gravata. Olha lá, consultores de imagem, mercado bacana. Isso é uma coisa, eu não sei quais são as dicas que vocês dão, mas eu acho, assim, você tem que se adequar ao meio que você tá indo, porque você ficar comprando muitas brigas ao mesmo tempo é muito difícil, né? Então, se eu já vou... Aí. Posicionamento de marca, passa por isso. É o que eu falo, cara, enfrentamento. Foi até voltando um pouco aí no que você falou quando você pegou o caso de constituir a associação, né? Chega muita gente pra mim que é isso, eles querem criar associação peitando burocracia. Burocracia não se peita. Exatamente. Você não faz enfrentamento em burocracia. Mas burocracia você faz pra ela passar. Você até fazer uma camiseta. Dá assim, pra fazer uma camiseta, né? Aqui, ó. Burocracia não se peita, bem no peito. Aí você aprova a burocracia, você faz a burocracia como ela tem que ser feita. Que quer fazer. Aí passou, aí você faz o seu enfrentamento na sua operacionalização do negócio.
E ali você vai tomando os cuidados e tal. Aí o pessoal aquilo, quer chegar. Ah, Fernando, botei que eu vou cultivar na associação. Aí fui no cartório, oficial no Ministério Público. Óbvio. Óbvio. Senão ele tá prevaricando. Gente. Então a galera tem esse negócio, quer enfrentar a burocracia, entendeu? Ou então é o pessoal que tira habeas corpus e acha que o habeas corpus automaticamente é uma licença pra você fazer o que você quiser com a cannabis. Gente, HC isso- não é licença pra você fazer nada, tá bom? Eu não sou do penal, assim, entendo muito pouco de HC e tal, então nem vou falar muito, mas assim, eu sei que os HCs têm limites expressos e tácitos ali, e que se o cara tá com HC desse e tá fazendo coisa além, cara, você pode... Perdeu o perder. HC, lógico. Você feriu o HC, ele não te protege mais. É isso que as pessoas não entendem. Bom, É porque quando dá problema, cai lá no nosso colo, entendeu? A gente não pode ficar falando dos casos, mas também os caras não resolvem. Aí é complicado. Mas vem cá, você tava lá no escritório, aí chegou essa associação querendo montar, você começou a ver que havia um outro universo. No mercado hoje, as pessoas quando colocam hemp oil, gente, é óleo de cânhamo. Ponto. que é óleo de cannabis Que é também. óleo de cannabis, que é esse cânhamo que ele tá falando até 0,2, até 0,3, dependendo do mercado que você tá falando. E aí, exatamente, e aí a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa careta. Aí a gente criamos a associação, eu já fazia isso tecnicamente, criar estatuto e tal, foi simples. E aí a gente, depois que a gente criou a associação, a gente imaginou que a gente ia ficar numa posição muito mais de dar informação. Eu ia continuar no escritório e tal, a gente ia ter associação paralela pra gente... Quem é a gente? os outros fundadores. Ah. Aí o Léo Thompson é um deles, vocês conhecem. Léo. O Marcelo Almeida é outro. Aí tiveram outros também que saíram, mas que a gente é muito grato porque eles deram a condição necessária pra gente existir aqui hoje. Foi trancos e barrancos no começo. Quantos e tal. fundadores eram? Eram 7 no começo. Aí hoje dos 7 somos 3. Desafios aí, ó, tá vendo? Já fica uma dica. Desafio de quem Ah, quer mas é empreender, natural. mesmo que seja pra montar associação, gente. 7, assim, é um colegiado, né? Não, e assim, foi necessário ter esse volume de pessoas para abrir, pra gente montar, porque até logo depois eu saí do escritório, fiquei só com a associação. Mas, por uma questão de gestão, vocês devem dar essa consultoria societária também, é difícil gerir 7 opiniões sobre temas. É um colegiado, não é mais uma Não, é o sociedade. que eu falo, e tudo que vai fazer tem que pegar a assinatura assim, ó. de 7. Cara, É uma beleza. Burocracia fica linda. São 7 pessoas pra dar opinião, cara. Tem Já gente que me começou assim. procura, às vezes, cara, que aquilo. Não, ele tá botando 30 pessoas na associação. Eu falei, boa sorte, não vai sair. Porque quando você conseguir a assinatura de todo mundo, já mudou alguma coisa. exatamente, cara. Eu acho que assim, até na época a gente fez a pesquisa, nunca tinha feito essa pesquisa, qual que é o mínimo para criar uma associação. Aí, 3 olha, pessoas. 3. ele falou, tipo assim, eu falei que dá com 2, aí o cara falou, tipo assim, faz com 3. Aí, enfim, pô, a gente tava fazendo, só querendo saber, né, mas, enfim. Mas é exatamente isso. Você consegue gerir, isso assim, não tem nada de errado, você criar uma associação com pouca gente, você pode criar categorias de associados diferentes depois e tal, para fazer essa E se gestão. for crescendo, você vai criar os regimentos internos para Exato. determinar isso, faz alteração de estatuto. Exato. Ô, gente, eu pedi pra desligar o ar, mas assim, a hora que vocês ficarem com calor, a gente liga, tá? Mas é porque eu tava aqui Tranquilo. assim, ó, Não, momento de boa. congelando, virando um picolé de Juliana, tá? Não, tô de boa, quando vocês ficarem confortáveis. Foi mal. Mas aí, Mas é isso, aí a gente criou, e aí tiveram umas coisas. Primeiro, é bom dar crédito pra quem precisa, né? Muito do ânimo de criar a associação foi a gente ver que o Lorenzo Rolim, que é o presidente da Associação Latino-Americana, que é um brasileiro, tinha criado a LAIRA, que é essa Associação Latino-Americana. Só que ele não criou uma associação nacional, porque, óbvio, né, não tinha mercado aqui e tal, e ele estava acostumado, ele é do agro, ele é agrônomo e tal, Uhum. estava acostumado a mercados desenvolvidos, e aí não faria sentido criar uma associação nesses modelos. E aí eu até conversei com ele logo no começo e tal, mas assim, a gente viu que existia uma possibilidade de fazer uma coisa dessa nacional, né? E aí a gente criou a ANC, mas cara, o objetivo da ANC daqui a alguns anos é ser uma associação grande careta como associação de algodão, associação de proteína animal, associação de alimentos, né? Então... que tem por objetivo fazer o quê?
Todas as associações variam um pouco o que elas fazem, mas elas basicamente representam os interesses da sua indústria respectiva. Então, por exemplo, uma associação de novo, leite, laticínios, ela quer que os seus associados, que o mercado representado pela sociedade cresça, que os associados tenham uma maior abertura, que eles tenham menores, e é parte do crescer, problemas regulatórios, que, por exemplo, isso para todo o agronegócio, a PEC 45 a 110 lá da reforma tributária são relevantíssimas. Então, porque o agro tem muitas isenções tributárias e tal. Então, você vai e discute os termos da sua indústria dentro daquele cenário legislativo. Você vai na Anvisa e discute. Essa norma tá ferrando a minha indústria por XYZ. Você vai no mapa e discute. Eu não consigo manter esse limite de coliformes fecais porque é natural que tenha X. Precisa baixar. No mundo é assim e tal. Então, é basicamente isso. E promover, por exemplo, indústrias que levam mais porrada, por exemplo, tipo tabaco. Uma associação da indústria de tabaco, por exemplo, pode ter como pauta principal melhorar a imagem da indústria. Às vezes é mais até do que a questão regulatória. Aí você faz ações e tal. Então, o nosso objetivo é ajudar a indústria. Nesse momento que a gente está, uma principal demanda, eu acho que a principal demanda é abrir mercado. Por isso que vocês estão fazendo é completamente simbiótico com o que a gente está trabalhando, porque a gente está indo num ponto muito mais normativo, tentando conseguir coisa nova, mas que é difícil e a gente depende da decisão, e vocês estão fazendo o que dá com o que tem. Isso é excelente, porque É uma troca, porque é aquilo, eu tenho que te dar trabalho também. É isso. Se a gente não tem o povo para dar o trabalho para vocês... Eu acho que é muito louco isso, porque, assim, quando a gente fala que a gente trabalha pelo reempreendedorismo, ou seja, que é para quem está empreendendo, né, criando projetos, empresas, negócios no mercado regular, no mercado legal de cannabis no Brasil, as pessoas já olham e falam assim, mas como assim? Isso não é proibido? Aí você fala, gente, já existe uma associação. Se existe uma associação é porque já existem vários negócios que operam neste cenário. Exatamente. Porque, na verdade, é isso. A associação dele vai ter cada vez mais força. Quanto mais negócio tiver, se associarem a eles, e eles vão ter a força para fazer esse enfrentamento jurídico pela personalidade jurídica. Por exemplo, as marcas de seda do país. Elas começaram a ter um problema altíssimo de falsificação. Consegue uma marca chegar lá no Ministério da Justiça e reclamar? Através de tiveram que criar, se juntar os donos das empresas de seda, montar uma associação para poder lutar contra a falsificação de seda. Cara, e às vezes é uma coisa até boba, assim, a gente fica falando, não, mas pra que eu preciso de uma coisa? Eu não tô puxando sardinha pro meu lado, não, mas isso é uma coisa que eu, assim, até porque tem outras pessoas na associação com, né, o Marcelo que faz isso, essa questão de ir no congresso e tal. Cara, qual portaria que você vai entrar? Sacou? Com quem que você vai falar? Você precisa de autorização para entrar? Na pandemia tava precisando de autorização para tudo, para fazer isso. Você já tem que conhecer determinadas pessoas e saber mexer nisso. Aí, projeto de lei, processo legislativo. Cara, é uma coisa super complexa. Eu entendo relativamente pouco de processo legislativo porque é um universo. Então, porque eu sou do regulatório. Eu tento sempre focar nisso. E aí, a gente precisa... A forma certa de falar com a pessoa certa, do jeito certo, com os documentos certos. Isso você está falando da força econômica de uma associação? Cara, eu estava vendo hoje, regulação de alimentos, um dos critérios é demonstrar assim, segurança, segurança do alimento, como que é feito nos outros países, os estudos, quem que vai consumir, a quantidade que vai consumir. Um dos critérios lá que está lá expresso é o potencial econômico. Sacou? Então, assim, o dinheiro tá sempre envolvido nisso, não de uma forma ilegal e tal. E nem negativa. Nem negativa. Também, né? Porque também você vai gastar tempo da Anvisa para regular uma coisa que vai gerar R$500 por ano? Não, gente, isso já não se paga, tem coisas prioritárias, não é nem salário de funcionário da Anvisa, não é isso que eu quero dizer. É que eles têm uma fila de coisas que eles precisam dar prioridade, que são extremamente relevantes para o país. A gente viu com pandemia, os caras super assoberbados, o quadro de funcionário da Anvisa é menor em não sei quantos mil anos. E aí o cara vai ficar dando atenção para um negócio que só tem no Zimbábue, em uma tribo específica, que você vai trazer por avião. Se não tem volume. Tanto é que eu falo, a RDC só aconteceu pelo volume de pedidos via SUS, porque senão não ia ter essa discussão. Exatamente. E aí, falando dessa parte regulatória, porque é uma coisa que me interessa muito,
Por exemplo, porque hoje a gente sabe que alguém que traga algum produto THC free, um cosmético, às vezes até um alimento, ele passa para uso individual. Agora, qual que é a dificuldade que você vê hoje que falta para um empreendedor que queira realmente, ele que tem um radar, ou seja, que é o documento que autoriza você fazer a importação no país, importar um lote de um cosmético THC free ou de um snack de semente de cannabis que não dá onda, não dá nada, para comercializar aqui emitindo nota fiscal, por exemplo. É porque o THC é só um limite, é só uma trava. E aí é essa trava da portaria 344 que aí afeta tudo, né? Tem até aquela metáfora lá, o fruto da árvore envenenada, né? É como se fosse isso. Por quê? Porque todos esses outros mercados têm um monte de regulação específica. Vai ser o nome desse episódio. Esses mercados já têm regulação específica. E se a gente não consegue... Qual que é o argumento? Assim, porque às vezes eu falo isso muito, não importa só quais são as normas da competência da agência, as normas editadas pela agência. Importa como a agência entende que elas devem ser aplicadas. Porque até você mostrar que o focinho de porco não é tomada, você tem que ir para o judiciário, eventualmente argumentar que uma agência reguladora está usando a norma errada. Então, o que a Anvisa entende? A gente fez todas as consultas, perguntou para eles e tal. Existe a proibição geral da lista E da portaria 344, os adendos 1 e 2. Fala, planta está proibida, tá proibido os cultivos, importação de parte, não sei o que, da planta e das substâncias derivadas. E aí tem um pulo do gato. A resposta da Anvisa foi, isso depois de umas 8 consultas diferentes, depois a gente fazer reunião lá e tal. Existem essas substâncias derivadas da cannabis que também são de competência regulatória da Anvisa. Um macronutriente que é derivado da cannabis, gordura da cannabis. O azeite de cânhamo, por exemplo. Ele é um conjunto de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes também, que tem já são regulados, azeite normal, azeite de origem vegetal já é regulado pela Anvisa. Então, tem uma regulação específica. Então, se eu vendo aquilo, ainda que não fosse de cannabis, uma planta nova que surgiu agora e tal, se eu vender aquilo no mercado sem passar pelo processo regulatório da Anvisa, eu já estou infringindo norma da Anvisa. Então, aí a gente já não consegue. A diferença é que às vezes é um contrabando em vez de um tráfico, um negócio Exatamente. assim. Só que a porque outra não tá na trava... 344. Exatamente, porque não tem nenhuma exceção e tal. Não, sim, entendi. É porque é proibido e não tem nada a ver com a 344. Tá feito errado e não tem nada a ver com a 344, exatamente. Só que a gente ainda tem a trava da 344. E os alimentos de cânhamo nunca tem, assim, até onde eu sei, e todas as empresas que trabalham com isso, não conseguem trabalhar com 00. Porque se você vai fazer, por exemplo, uma cromatografia gasosa, que aí ainda transforma THCA em THC, porque a gente ainda tem a forma ácida do THC, que não é psicotrópica, e aí você tem o THC, que é psicotrópico. Só que se você esquenta o THCA, ele vira THC. Isso é um problema também de medição e tal, do cânhamo propriamente dito. Então, se eu vou lá, trouxe o azeite, e aí ele já é derivado da cannabis, ponto, é proibido pela portaria 344, é substância derivada da cannabis, é proibido pela 344, e ele tem traços de THC. A lei não fala quanto que é permitido. Ela fala que THC está proibido e comercialização de produtos, etc. Essa parte é muito mais sua. Também está proibida, a lei de drogas, etc. Então, a gente tem essas duas proibições. E aí, o que a gente precisa para comercializar de uma forma legal? Uma forma simples, mas pouquíssimo provável que você vai conseguir fazer isso. É uma ação judicial específica para importar e comercializar, porque tudo no judiciário é possível, né? Mas eu acho pouquíssimo provável isso acontecer, ainda mais em larga escala, para comercialização. Ou a gente alterar as normas da Anvisa. Eu acho que o jeito mais fácil é só criar uma norma X, eu acho que uma RDC seria suficiente, para alterar, criar uma exceçãozinha na portaria 344 falando que a regulação de alimentos vai ser feita da forma como a legislação específica determina, e aí na legislação específica que cria os limites de contaminantes, pode ter até 4 partes por milhão, 10 partes por milhão. Mas Porque vem eu cá, pensava até vir num volume, falando assim, vamos fazer muito pedido, sei lá, de balme, pedido de não sei o quê. Não, mas isso é uma estratégia boa, quase que política. Mas olha só como que é interessante fazendo analogia, porque você vê cigarro eletrônico. Todo mundo tá fumando cigarro eletrônico à torta e à direito. E os caras continuam proibindo. É isso que às vezes eu não entendo. Você vê, não é
Eu sei que é uma substância que faz mal, cara, mas assim, já entra no mercado a rodo, Sim, já tá todo mundo usando, por que que não faz uma regulação sim. para você controlar melhor isso do que aquilo? Ah, beleza, vocês não podem vender, mas o povo compra pela internet, É isso. importa chega. para uso pessoal, porque para uso pessoal você pode. Ninguém te pode proibir de você ter um negócio para seu uso pessoal. É isso que é complicado, entende? E aí eu via, cara, você vê, mesmo tendo volume, os caras não chegam na discussão. Não, uma estratégia é essa. Importa em grande volume, porque aí você não vai mudar a regra e você não vai necessariamente mudar o entendimento, a interpretação da regra, mas você vai provavelmente, possivelmente, forçar o regulador a revisar a regra. Porque o que eu tenho visto muito é isso. O pessoal traz o protetor labial, traz não sei o quê. Quando é apreendido, vai lá e justifica que é uso pessoal. Aí, dependendo da quantidade, eles falam assim, ó, passa tanto, o resto tem que voltar. Uhum, Porque a gente considera que para uso pessoal tá demais. uhum. Mas geralmente a gente tem passado tudo, assim, é impressionante. É que eu É, tava aqui, isso. eu tava aqui só pesquisando para ver se eu não encontrava. É que se já existe uma forma de isolar o CBD, a indústria alimentícia internacional não trabalhou Não é com economicamente componente. viável, porque é commodity. E aí, commodity, qualquer variação de preço, qualquer regulação extra, isso torna o produto não competitivo. Porque aí você está Exatamente. competindo com a China, que é um dos maiores produtores de grãos de cânhamo do mundo. Foi a dificuldade quando a gente foi tentar fazer blusa de tecido de cânhamo. Ela fica 3 vezes mais cara. Aí aquilo, a pessoa vai comprar um produto 3 vezes mais caro só porque é de cânhamo. Aí tem que ser aquele early adopter mesmo. Quem que sabe? veio antes? O ovo ou a Aquilo galinha, né? sobrando. Tem gente que compra essas roupas de shopping aí que são mais caras e nem cânhamo tem, pô. Ué. Mas assim, mas é muito Sim. específico, né? Sim. É um consumidor muito específico. Eu tenho visto algumas indústrias farmacêuticas, desculpa, indústrias cosméticas trabalhando um composto que não é de canabinoide, CBA. é CBA, e eles estão usando, né, chamando o nome do receptor que a gente tem, que é o Isso. CB2, como a forma comercial de falar. Existe isso aplicado para a indústria alimentícia também? Existe, é um caso interessante. Primeiro, tem muita gente que discorda dessa estratégia, é porque o CBA É um composto da Amazônia, não é? Uma coisa assim? mas é porque a sigla é Cannabis Activating System, uma coisa assim, porque é uma substância que ativa o sistema endocannabinoide. Ele não tem CBD, não tem nada. É como se fosse, um resumo assim, não testosterona, porque tem testosterona que você toma mesmo e tem uns comprimidos que são liberados que ativam você a produzir os hormônios. Exatamente. Só que isso é uma jogada de marketing para você chamar a atenção pro produto, óbvio. Tem a parte da publicidade que ela é importante para informar o consumidor. E a gente fica demonizando também essas coisas, mas não. Não, é para abrir mercado também, né? Ali e tal. Só que aí, o que tem lá dentro? Tem isso aqui, ó. Eles deixam claro e tal, serve para estimula o sistema endocannabinoide. Só que parece CBD, parece que é um canabinoide, né? A sigla e tal. E aí, eles entram nesse mercado, abriram o mercado e eu acho super válido. E tem um caso... mas não tem canabinoide, deixar só claro, não tem canabinoide, não é permitido. Não, inclusive eles cosmético, na publicidade eles deixam claro, Isso. THC free, CBD free. Tem a gente agora que está usando blends de terpenos também para poder abrir mercado. Cervejas estão fazendo isso, né? Cerveja, café. Isso. E aí, você perguntou outra empresa, tem uma empresa que eu gosto muito e pessoalmente eu acho os caras incríveis e eles fizeram uma coisa muito boa, que é a Cannabis Ingredients. A Cannabis Ingredients é uma empresa que tinha esse objetivo de comercializar já no Brasil. Eles até conversaram com a gente lá no começo e tal. Pessoas muito competentes. De onde eles são? Falaram, São Paulo. Aí, eles estão em São Paulo. Não sei se eles são originalmente de São Paulo, acho que são. Aí, é o Rafael e o Borromil. E aí, o que eles fizeram? Criaram um nome e criaram um produto que é parecido com esse. Ele não tem cannabis, ele não tem derivados de cannabis, mas ele tem características parecidas com é uma proteína isolada, com a proteína isolada do cânhamo. Então, qual que é o nome que eles deram pro produto? Like Hemp Protein. E é um produto comercializado no Brasil com o nome em inglês. E aí faz isso. É como cânhamo. Não é cânhamo, mas ele tem, se eu não me engano, são a quantidade de aminoácidos igual à quantidade do cânhamo. E aí isso tornaria análogo ao cânhamo.
E aí, porque a gente sabe, a semente é muito saudável, a semente do cânhamo tem vários benefícios. E isso é uma forma, para o público específico que tem interesse naquilo, ter acesso àquilo. É uma proteína boa, eles fizeram uma mistura de proteínas isoladas que já existiam aqui. Não lembro exatamente quais, então não vou falar para não chutar. Mas de cereais que já tinham aqui no Brasil. E colocaram esse nome, porque aí também é uma forma de abrir no mercado, porque as pessoas vão entendendo. Tipo, uma coisa, a gente que está muito dentro do mercado, vocês principalmente que estão há muito mais tempo do que eu, cara, os termos vão ficando banais, você já Sim. vai sabendo tudo e tal. Aí quando alguém erra ainda o uso, até dói no ouvido, assim. Só que para pessoa leiga, que tá indo numa loja comprar suplemento alimentar, cara, às vezes aquilo, ó, hemp, eu conheço aí, Plant Hemp, ou Adidas Hemp, tem alguma coisa aí e tal, aí a pessoa vai pesquisar. Isso é interessante também. E o meu sonho de regular os alimentos de campo primeiro é porque eu acho que tem uma lógica, isso é teoria minha, mas eu acho que faz sentido, que é um produto que tem tantas aplicações que quando ele entrar no mercado, os alimentos como um todo, quando eles entrarem no mercado, você vai ter o dono, a dona de uma fazenda grande, um grande player do agronegócio. Vai ver os filhos comprando proteína isolada de cânhamo. Provavelmente vai chegar no Brasil muito mais caro que uma proteína normal. Primeiro, porque é importada. Segundo, porque cânhamo em si não é tão barato. Aí vai ver um azeite, que é igual um azeite de oliva de cânhamo. Vai ver essas coisas no supermercado, que isso é uma coisa que todo mundo frequenta. Isso não é uma coisa, tipo assim, até o cosmético é um pouco mais difícil, porque não é todo mundo que consome. Até país que não tem uma legalização, né? Tipo a Inglaterra, que não é completa. Você tem uma permissão assim, você já entra no Tesco lá, cara, já tem produto CBD a rodo. Não, e isso assim, tem até um Globo Rural, se eu não me engano, de 2014, eu deles, da Inglaterra. Deles falando lá, brasileira lá, Gente, comendo... 2014. Vocês têm noção que nós estamos em 2022, 2015 cara. ou 2016 teve um Mundo S.A. falando das possibilidades de negócio que já tinha o cannabis e o Brasil ficando Não, pra esse eu nunca trás. tinha visto. Aí, olha que doido. Eu fico chocada como a gente para no tempo, às vezes, assim. Exatamente. Exatamente. E aí a minha ideia com essa questão dos alimentos de um ponto de vista regulatório, é super simples a gente legalizar isso. E de um ponto de vista econômico, é um mercado gigantesco e é um mercado muito pulverizado, então atinge várias coisas. É uma lógica do agronegócio, isso é importante dizer. O uso adulto e o uso medicinal não são tão agro porque o volume que você precisa é muito menor. Sim. Então, você não tem a mesma vantagem de, sei lá, Tem o mesmo impacto, 25 né? mil, 30 mil. A China tem 400 mil hectares Eu acho que a cânhamo. grande problemática aí também, como uma commodity, é você justificar pro cara ou ele ver valor, né? De tirar uma plantação de tantos hectares de soja e substituir por cânhamo. Exato, E ainda mais hoje, você tendo experiência, o Uruguai daquele tamanho, tá tendo excesso do jeito que tá tendo. exato. Exatamente. E aí, enfim, aí essa pessoa, dona de fazenda, produtor do agronegócio, vê isso, porque, gente, assim, a minha opinião também, de novo, enfim, aceito críticas, o Brasil só não legalizou a cannabis porque o agro não comprou a ideia. Ponto. Se tivesse comprado, os parlamentares tinham mudado de opinião, os reguladores tinham conseguido fazer o que eles precisavam fazer, todo mundo tinha mudado de opinião. Por quê? Porque é a base. Porque o agro é pop. Exatamente. A força que eles têm, Quadro né? aqui, ó. Não, mora aqui. Por que isso? Porque os caras, tipo assim, eu não acho que é nem necessariamente. Óbvio, tem gente conservadora, como o Brasil é um país conservador, tem todos os nichos e tal. Mas a gente tem gente do agro na associação, super mente aberta e tal, e percebe isso. Só que, se a gente conseguir divulgar a palavra do cânhamo para o agronegócio, gente, a FPA é a frente parlamentar mais organizada, que aprova, assim... Gente, é difícil pensar no projeto que a FPA organizada não conseguiria aprovar com vontade, não conseguiria aprovar. Inclusive, as coisas que tiveram lá relacionadas a isso, elas que movimentaram mais rápido, né? Com certeza. Com certeza. E aí o meu sonho é esse, assim, colocar a base dos parlamentares da FPA para entender que isso é uma coisa agro, porque a gente teve dois fatos relevantes. A gente teve o Alceu, que foi o presidente de 2020 da FPA, e o Sérgio, se eu não me engano, foi a pessoa que sucedeu, o outro deputado que sucedeu eles, dois presidentes da FPA. O Alceu falou em 2020, e isso foi um grande estímulo para a gente continuar a associação, a gente já tinha
criada ela no papel, mas ela não tinha saído ainda. O cara falou. E, assim, eu não consigo enfatizar o quão relevante isso é. O cara é presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, principal bancada do país, blá, 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 blá. Super tradicional. E aí tava tendo uma movimentação qualquer do PL 399 e tal. Aí o assunto surgiu na mídia mais forte. E aí ele falou, não sei se foi 2020 ou 2021, acho que foi 2020. Pô, se tá todo mundo ganhando dinheiro com isso, foi alguma coisa nesse sentido, por que nós também não? Sim, se isso for uma coisa regulamentada, 100% de segurança jurídica e comprovadamente dá dinheiro, por que a gente não vai fazer isso também? Uhum. É só isso que falta. E aí o presidente, depois que entrou da FPA, começou a falar só de medicinal. E ele tá certo, até certo ponto, que o medicinal não é uma pauta do agro, porque a gente consegue continuar importando. O Brasil produz só 5% dos insumos farmacêuticos ativos que a gente consome. Então, isso é uma frase que meu pai fala sempre, ele trabalha com indústria farmacêutica, se tiver uma guerra, a gente pode morrer de gripe e dor de barriga. Porque não vai ter antibiótico básico, não vai ter antitérmico básico. Uhum. Né? Então, isso já é de uma lógica e já funciona. Tem seus problemas de política industrial, tem seus problemas estratégicos para o país? Tem. Comercialmente funciona. Que já é assim desde os anos 80 que teve um desmonte da indústria farmacêutica. Então, dá para continuar importando o CBD dos Estados Unidos, que é muito barato. Vai ser difícil a gente produzir um CBD tão barato quanto o CBD americano. Agora a galera que tá assistindo, que tá ali, ó, no movimento associativo, tá tendo uma crise de pânico. O milho americano é um dos milhos mais subsidiados do mundo, é um dos cultivos mais subsidiados do mundo, por isso que é tão barato açúcar nos Estados Unidos. Uhum. Porque eles fazem o xarope. Mas deixa eu só fazer uma claquete aqui. Gente, não é que é tão barato assim. Hoje, se a gente for importar, não tá barato. Ponto. Não é barato, ponto. Precisa sim melhorar o acesso. Porém, nessa lógica que ele está falando, que é um mercado inteiro gigantesco do tamanho do Brasil, comprar o insumo, aí sim a gente começa a ter uma lógica de ficar barato, certo? Não, e assim, eu acho que se legalizasse o cultivo em território nacional, ia baratear, sim, eu acho, mas não é uma coisa que eu tenho tanta certeza, porque você tem fatores como tributação, controle do cultivo em território nacional. Pega a galera do café. A galera do café prefere exportar do que vender para o mercado interno. É porque, na verdade, você tem problemáticas aí também, né? É porque, por exemplo, você tem um cultivo de cânhamo legal ali, só que a fiscalização disso, porque olhando de cima, sendo de THC ou de cânhamo, é igual. Uhum. E aí o PL 399 quer colocar câmera para cultivar. Imagina o preço, tanto que o nosso cânhamo vai ficar caro para produzir isso. Então, você vai ter que ter... não, mas eu quis fazer essa claquete só para o pessoal não achar que a gente tá aqui... Eu não sou fascista não, tá, gente? Você falando que é barato importar. Não, isso. Não é a lógica de importação individual, é uma lógica, assim, o mercado inteiro... Mas ele fez analogia com os insumos, é o que acontece. Naturalmente já. Que já é o que funciona, né? A China produz 20 e tantos % dos IFAs do mundo, a Europa mais 20 e tantos, Estados Unidos mais 20 e tantos, e a gente só importa. Isso foi uma opção de política industrial que o Brasil falou, não, mais barato, porque essas indústrias poluem muito também. Uhum. Então, é mais barato e melhor para o país deixar isso lá. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque faz sentido, até certo ponto, a opinião de que vamos chamar de cannabis, mas a gente está falando aqui de medicinal e uso adulto, que isso não é um produto do agro, porque o volume é pequeno. Agora, o cânhamo, não. Você precisa de hectares e mais hectares e mais hectares para fazer um cultivo rentável. Você precisa de volume como qualquer commodity. Então, para as fibras, sementes, enfim, para fibra e semente, os derivados deles, você precisa de muito volume. Quando o agro brasileiro entender isso, mas entender que isso também tem uma lógica econômica muito inteligente de colocar o cânhamo na safrinha da soja, como é feito lá no Paraguai, para nitrificar o solo e ainda dar um dinheiro por fora. Que não é... Ou seja, é entre safra, né? Isso. Assim, eu não acho que no Brasil vai ter cultivos de cânhamo que são só cânhamo, muito pouco provável, soja dá muito dinheiro, outros cultivos dão muito dinheiro, mas vai ter um mercado grande. Exatamente como a gente tem várias colheitas ao longo do ano, mais que outros países, a gente consegue colocar o cânhamo no meio, o cânhamo é rápido. E agora, a título de curiosidade, tem alguma pesquisa, por exemplo, que, sei lá, que eu sei que se o pessoal só planta soja, depois ele tem que plantar outra coisa para melhorar solo, porque desgasta.
O cânhamo tem algum benefício nesse sentido? Tem. Eu não sei falar, assim, com tanta propriedade, acho que o Lorenzo ia ser uma ótima pessoa para falar disso, mas eu sei que ele devolve muitos nutrientes para o solo, um deles é a nitrificação do solo, e ele tem um consumo de água muito baixo, então isso também ajuda a não mato, estressar né? a terra. É um capim, é um tipo de capim. Então, assim, é uma coisa, é muito bom. Tem vários benefícios que eu não sei de cor aqui, mas esses estudos já tem. Eu lembro que tinha um estudo até... Eles estavam fazendo no norte da Itália, que é muito seco, tal, com cânhamo, falando que o cânhamo consegue ser produtivo em temperaturas e com baixa umidades, assim, muito extremas. Então, até para uma coisa de não desertificação, ele pode ter um papel fundamental no Nordeste brasileiro, enfim. E ele tem várias lógicas, assim, que entram pro Cerrado, ia ser o lugar dele, né? A gente só ia ter que controlar a quantidade de THC, ver a genética, sol e tal, mas... Mas você vê que não é só ir lá e plantar, né? É Não. assim, já que é uma planta que você usa de flor ao caule, né? Que você usa tudo, tem um pós aí que é um investimento do... Cara, plantei, entreguei. Agora, como é que eu separo e o que que eu mando para qual indústria? Como que eu faço conexão com essas múltiplas indústrias? Porque traz uma outra complexidade que normalmente não acontece com outros tipos de cultivo, né? Não, sim, com certeza. E ainda tem os problemas que a gente... Assim, é um cultivo que a gente não está mais acostumado a ter em larga escala. Teve-se no mundo muito tempo, mas desde 30 e tantos que o mundo começou a proibir isso. Aí, no Uruguai, por exemplo, o Augusto estava falando disso também. Eles fizeram os test drive lá de cânhamo e tal, e surgiram problemas novos. Por exemplo, o cultivo era longe da onde ele tinha que ser processado, o grão armazenado. E o trajeto do caminhão... Assim, gente, grão não precisa ser refrigerado. A gente nunca vai pensar se vou refrigerar um grão, porque não vale a pena economicamente. O sol que o caminhão estava tomando na lona, nesse trajeto de 300 quilômetros, que é Cozinhava. quase o Uruguai inteiro, adoro implicar com os uruguais, e aí já esquentava a semente de um ponto que prejudicava as qualidades dela, porque gordura, quando Cozinhava. esquenta, muda. É isso. Exatamente, cozinhava. Então, ainda tem isso. Ainda tem esse tipo de coisa. Então, o nosso cultivo, por exemplo, a gente tem uma malha ferroviária péssima. E aí, como que vai ser a sensibilidade desses grãos para transporte de caminhão no Brasil? Que vai ser a principal forma. Então, vai ter só cânhamo eficiente, cultivo rentável no litoral para exportação? Como é que vai ser isso? Então, assim, acho pouco provável. Acho que vai funcionar como um grão normal e tal. Mas são hipóteses que a gente tem que levantar. E vai dar merda. Toda regulação, quando sair, vai dar merda. As pessoas ficam achando, tipo assim... A gente é não, coxinha, mas a gente fala merda. Aí você pode ver também, quem regulou não tem um mercado que regulado, você fica perfeito. nenhum, e de nenhum mercado. É. E assim, a gente fica... Eu fico, às vezes, muito triste com pessoas muito competentes, muito ativistas, mas que ficam falando, cara, não, a gente tem que fazer a melhor lei possível para passar a melhor lei possível. Gente, para Isso é mim, falta de conhecimento, minha né? posição institucional da ANC... Aliás, a posição institucional da ANC é, gente, aprova o que dá com o que tem. Você tem que aprovar o PL 399. Amanhã, se eu tiver essa possibilidade aqui, gente... De novo, não vamos ótimo. peitar burocracia. Exato. Vamos fazer o que é mais fácil, botar pra rodar e... Aí os caras vão Melhoria ter que dar dinheiro. contínua, né, gente? E aproveitando essa linha, até pra gente ir para as partes... Pros de finalmente. finalmente. Palestrinha. Não, Se mas- deixar, a gente fica aqui até amanhã. Eu achei muito legal um projeto que vocês fizeram lá na NC, nesse lado da seriedade mesmo, de trazer acho que os top 10, né? Os escritórios de advocacia para tratar do assunto, debater, e a questão das comissões que vocês estão fazendo também. Até arrumei aqui, ó, pra falar dos engravatados aqui, ó. Explica pra gente como Tem até foi essa terninho. experiência aí, porque eu acho que também como que é a abordagem, né, nesses escritórios, como foi a receptividade deles e tal. Cara, esse foi o congresso, né? Que a gente fez primeiro Congresso Nacional de Cânhamo, eu acho que foi o nome que a gente deu. E foi literalmente isso, uma série de seminários, né? 2 dias, 3 blocos por dia, com os advogados da elite nacional, vamos dizer assim. Então a gente tinha Matos Filho, Sescom, acho que Pinheiro Neto não foi, mas a gente tinha Até esses quando não outros vai, o 500. nome aparece, né? É muito louco. E aí, mas a gente teve Mas o outros Pedro Neto escritórios. tinha pessoas lá já mexendo com coisas de CBD, É. fazendo pesquisa, tinha. Mas é porque eu lembro que é porque além do Matos Filho, tinha o Sescom, acho que tinha mais um outro grande, e perdoe se eu esqueci seu nome do seu escritório, desculpa.
Põe na descrição. Tá de E boa. aí, mas enfim, isso pra gente foi relativamente simples, porque eu já era advogado, já tinha sido estagiário do Matos Filho, já estava em contato com o Luciano Souza, que é sócio do Sescom, da parte de compliance, e a gente já está trabalhando junto, inclusive, um projeto que se tiver... Fala rapidinho, então eu vou falar rapidinho essas outras coisas. Não, mas tem- Então, Tá de boa. e aí... Tem que ter pé de grilo, tá vendo, gente? Não é pé de grilo, não, é pé de grilo. Mas assim, foi uma abordagem careta. Fizemos o convitinho no Canva, bonitinho, para as pessoas que a gente tinha menos contato, né? Um contato mais distante. E aí a gente foi, eu identifiquei pessoas também, a Dani Jambor também, que é uma advogada de São Paulo, já tinha trabalhado comigo em outros casos, que ela já é muito do Life Sciences de São Paulo, já é de um escritório muito bom de lá também, o SP Law, e aí ela também já teve vários contatos, foi convidando o pessoal, eu já conheci o pessoal do Matos Filho, e aí a gente foi chamando o Fred, que apesar de não ser de um escritório grande, foi Matos Filho 15 anos, é uma pessoa ultra competente. Qual que era o objetivo? Era fazer a coisa mais careta possível para discutir tema regulatório de cannabis. Então, assim, os temas que a gente escolheu foram temas tradicionais do direito e que a gente colocou o cânhamo no meio. Por quê? A gente vai precisar de fazer isso, a gente precisa fazer isso com as outras áreas, por que não já fazer mas isso isso com que eu o achei cânhamo? sensacional, porque você bota a pessoa de mercado para discutir a problemática. Mas, E gente, pessoas que entendem tecnicamente daquilo. Então, mas pra como mim, isso foi qualquer outro, sensacional. né? Como Não, mas qualquer outro você não mercado vê, não às vezes, regulado. isso. É assim, ó, é mercado não regulado? Cara, ele só vai ser regulado depois que tiver rodando o mercado. Eu sei, mas é que Né? às vezes dentro do mercado canábico, às vezes um excesso de ativismo visceral, Ah, sim. você sai dessa linha de profissionalismo. Inclusive, quando você analisa, né, os países que tiveram uma evolução maior dos negócios, foi quando as pessoas de mercado saíram e começaram a entrar na indústria da cannabis. Porque eles Exatamente. profissionalizaram isso. Uhum. Né? Então, eu acho que o momento que ele está no Brasil é isso, sair desse momento embrionário, eu já começo a ver, já nos últimos 2 anos, eu queria até ter feito a pesquisa, não sei se o LinkedIn faz isso, mas o número de pessoas, né? Que Se coloca posicionando sim, mais seriamente no sim. mercado brasileiro, porque você não tinha isso. Sim, o Sescom, é muito bom você trazer isso, o termo técnico do mês sair do armário, né? Vocês falaram isso. E aí, o Sescom, ele fez um posicionamento muito disruptivo. O Sescom é o Quem quinto é o maior. Sescom? Sescom Barrier é o quinto maior escritório do país hoje. Ele é menos... o nome é um pouco menos conhecido, mas ele é um Porque escritório novo. muito competente. Ele foi Exatamente. diluição de outros escritórios, né? Entendi. Exatamente. Então, Luciano, Sescom- seu escritório é bom, tá? Não tô falando nada. Não, é que a gente vive aqui em Brasília. Brasília é uma sopa de letrinhas. Então, apareceu uma sopa de letrinhas, Sescom pareceu uma Sigla. sigla. De algum órgão, né? É um sobrenome. Aí... Desculpa, Sescom. E aí, eles fizeram o Cannabis Group, que era um grupo de sócios de diferentes áreas lá, que lidava com cannabis. Então, tinha o Luciano de compliance, e ele tá lidando bastante com ESG também. E aí, acho que tem o de penal, o resto da equipe eu não conheço. Mas aí tem outros sócios de outras áreas, acho que são 5 áreas diferentes, e suas respectivas equipes, que aí eles colocam um tempo da equipe lá para trabalhar com isso. E eu tô falando isso porque publicaram no site Sair do Armário exatamente nesse sentido, né? E esse tipo de posicionamento é muito interessante. Só que uma coisa que acontece também é que, assim, quando você quer falar de cannabis, às vezes você muda uns nomes de administrativo, de saúde e tal para life sciences. Aí, o life sciences, eu trabalho com life sciences. Não, já reparei que todo mundo muda pro quê? Pro inglês. Porque fica mais bonito, tá óbvio. mais chique. Ué. É isso. Essas coisas do piniquim, gente, colocar, né? Áreas da saúde. Vou colocar. Botar um design, dar uma romanceada. Aí, e foi isso, assim, o objetivo nosso é desde o começo fazer... Porque, assim, eu não acho que quem tá fazendo diferente tá fazendo errado. Isso é muito importante deixar claro. Eu acho que, inclusive, nós nos aproveitamos muito, em grandíssima parte, do trabalho das pessoas que são ativistas, que se vestem diferente de mim, completamente diferente, falam de um jeito completamente diferente. Né? Se Pensam, posicionam. inclusive, e acreditam no mercado diferente da forma que você acredita. Exatamente. As pessoas são condição necessária para o mercado ir para frente. Só que eu acho que projetos que nem a NC também têm o seu lugar e que não estava sendo ocupado. E fazer essa coisa andar em paralelo, com certeza vai ter pontos de discórdia dos dois lados e tal, mas elas estão caminhando paralelo. Eu não estou tirando o mercado dos caras, os caras não estão tirando o meu mercado, muito pelo contrário, eu acho que os dois estão se aumentando, assim, super saudavelmente.
Mas é isso, assim, a gente é careta, assim. Eu tô aqui no podcast falando de terno. Qual que é o tipo, ou quantos são, ou quem são, qual é o perfil do associado da NC hoje? A gente fez uma mudança recente. A gente tinha antes privilegiado só... a gente queria ser uma associação mais madura do que o mercado permitia ser. E aí... Queria ser uma associação voltada para CNPJ. Exatamente. Não tem tanto CNPJ, porque é um mercado extremamente informal. Por isso a luta que a gente fala da escola de reempreendedorismo, até pegando um parênteses aqui, por quê? Porque a primeira coisa que aparece, e que o Fernando todos os dias ele me fala, maior medo, as pessoas têm medo de empreender com cannabis. Porque assim, empreender já é foda, ponto. Empreender no mercado não regulado, foda e meio. Empreender no mercado não regulado com cannabis, cara, primeiro medo é, posso ser preso? Não sabe nem que negócio que vai fazer, mas já tem medo de preso, já tem medo de rodar. Tem todo um preconceito. Não, e que se fizer errado, vai dar merda mesmo. E assim, ele tem toda uma lógica, né? De, olha, gente, vamos entender a burocracia. Você tem que primeiro entender o sistema, entender a burocracia, fazer a coisa correta. E tem até uma aula dele que ele até fala isso. Ele fala, cara, vamos ver o que já é possível fazer. Dentro do que é possível e que você saiu do que era uma ideia ou um projeto, ou até mesmo um negócio não regular, porque ele era um negócio, mas ele não era uma empresa instituída. Para ser uma empresa, você tem que ter lá o CNPJ rodando, bonitinho. Mas as características de empresa no país mesmo são quase CPFs, né? É isso. Porque isso também é a característica de Brasil. Foi por isso que a gente, em toda essa lógica, né, da CANC, que a gente meio que fez uma joint venture, né, para falar uma linguagem bonita, uma joint venture do 55 Lab com a CANC para criar a escola de empreendedorismo, foi por isso. A mesma lógica que a gente encontrou lá no mercado das startups, é a mesma lógica aqui, uma informalidade que impera. Então, muito difícil você falar só com as empresas e aquelas empresas que se posicionam 100% nesse mercado. Exatamente. Por quê? É difícil uma empresa... Assim, a gente tem empresas, a USA Hemp associada, a Endopure associada, a gente tem outras empresas. Fora do medicinal, vocês têm quem? Temos... A gente tem a Hempstead, a gente tem a empresa Felipe de bioplásticos, a gente tem... Gente, já tem empresa de bioplástico, pega essa. E então a gente tem algumas outras empresas, tô até pensando aqui, a gente tem mais uma. Enfim, e aí a gente tem essas empresas que já estão no mercado. Só que é difícil você investir dinheiro pensando numa coisa que, se ela for feita, não vai aproveitar só a sua empresa, que é alterar um marco regulatório. E é isso que mercados maduros já têm consciência que eles precisam fazer. Então, vocês têm essas grandes associações do agronegócio que fazem exatamente isso. Porque, ainda que o cara que não está dando dinheiro para a associação vá se beneficiar daquilo, é mais importante os caras resolverem aquilo do que ficarem de birra com o cara que vai se aproveitar do trabalho deles. A lógica da Uber. Eu lembro quando a Uber chegou no escritório, que era um launcher, né? E aí, passaram-se alguns meses, a gente teve que dividir o escritório no meio, porque era metade Cabify, metade Uber. E a gente fez um evento com a galera do Jota. Você ainda escreve pro Jota. De vez em quando. Jota, gente, J.info. É o melhor lugar para você saber o que tá rolando nesse universo jurídico regulado, legal e regulatório, assim, E a gente fez um evento, inclusive com participação do Jota, da Uber e tal, para discutir, cara, em que momento eu sento com o meu concorrente e que vale a pena a gente unir esforços para ter um marco que vai mudar a vida de todo mundo. Exatamente. Só que isso demanda uma maturidade razoável. Exatamente. E a gente tá num momento que as pessoas ainda não sabem nem o que significa cannabis, né? Cânhamo, essas coisas. Então, é realmente difícil. Esse foi um dos trancos e barrancos que a gente passou no começo. A gente teve empresas que entraram no comecinho mesmo, super confiança e tal. Mas é difícil a gente manter uma estrutura, né, só com isso. Então, a gente fez... O perfil dos associados, agora você está falando, a gente cresceu bastante com associados pessoas físicas, porque a gente reduziu muito a categoria 1, que é a categoria de pessoa física, e para a gente exatamente conseguir trabalhar com essas pessoas. Porque antes ela tinha um acesso maior
a nós, da diretoria, o associado pessoa física, mas ele pagava mais, mas não tinha uma demanda tão grande disso. Aí agora tem um acesso menor, até por uma questão de tempo. As pessoas me perguntam coisas no WhatsApp, eu sempre respondo e tal, mas tento responder, mas não consigo. Mas o que a gente fez? A gente criou os comitês. E a gente criou a academia executiva. Os comitês são basicamente, pensa num grupo de pesquisa da faculdade. Os comitês nossos que têm uma previsão de trabalho de mais ou menos 6 meses, alguns vão poder demorar mais, outros menos, aí vai depender dos coordenadores, e tem coordenadores que já são pessoas que sabem bastante daquele tema. Pessoas sabem muito daquele tema. Então, como que os comitês funcionam? Fazendo pesquisa, essa pesquisa vai culminar num e-book ou num livro físico, né? Até questão de sustentabilidade, e-book é prático, mas pode ser livro físico também. Essas pessoas vão ser coautoras. E isso é uma coisa que a gente tenta entregar de volta, mas o que a gente tá, assim, que é o capital simbólico, a pessoa se posicionar no mercado, que ainda tem isso, né? O reempreendedor também precisa mostrar para o mercado que ele tem autoridade para falar do tema. Então, ser coautor de uma obra dessas pode ser relevante em determinados momentos de negociação, etc. E até para o mercado te conhecer. Mas o mais interessante é que essas pessoas estão fazendo uma pesquisa guiada com pessoas que já sabem disso. Então, elas vão aprender e elas estão criando conhecimento novo. Então, o objetivo de pesquisa é sempre criar uma coisa, né? Ou reproduzir, ou criar um conhecimento novo. E que no Brasil tem uma escassez muito grande. A Caia, óbvio, eu sou super fã da Caia. A Caia tem um trabalho incrível, mas eles não conseguem acessar tudo. Até essa questão, por exemplo, o comitê de ESG. Tá super funcionando, tá ótimo. A Juliana Bernardo mora na Chapada. Juliana, né, gente? Já começou assim. Não, a Juliana é foda. Trabalha muito, mas tá fazendo o projeto tocar. Aí depois a gente tem a Eduarda Bastian e a Fernanda Simon do Fashion Revolution. A Eduarda Bastian é presidente do nosso comitê. A Fernanda Simon agora pode dar até spoiler, ela é vice-presidente, a gente chama ela para ser vice-presidente do nosso comitê, e ela é diretora do Instituto Fashion Revolution Brasil e editora da Vogue. Que chato. Então, são pessoas que já estão nesse movimento só slow mulheres, fashion. hein? A Duda eu só fez. acho que esse mercado é foda demais. Tem muita mulher. Muita mulher boa. E aí... Fora do contexto, hein? Não, foi perfeito. E aí a Duda, por exemplo, fez mestrado na Holanda, e aí fez um intercâmbio para Romênia para ver as fibras, fazer, tipo assim, o processo físico, né? Artesanal, mas físico de produção e tal. Então, a gente tem outros comitês. Vou dar até um spoiler, a gente vai lançar um comitê de veterinária também, porque... É um mercado muito grande, é um mercado muito importante, mas tem muita desinformação. Por quê? Tem muito pouca pesquisa, não se podia fazer pesquisa e tal. Mas uma coisa que eu sempre bato é pra gente não ficar falando que cannabis é panaceia, serve pra qualquer coisa. Porque aí vem o cara que é contra e te mostra que, ó, não, mentira, aqui, ó, o estudo falando isso que você falou tá errado. É muito fácil. Você fala, não, THC não tem efeito colateral. Mentira. Mentira. Tem um monte de efeito colateral, pode dar um monte de problema. Você vê as meta-análises da Nature falando disso. Gente, THC em criança pode ter vários problemas, etc. A gente fica com medo de falar isso nesse mercado. Você falou, acho que é o mais legal, né? Não é direcionar nem para um lado nem para o outro. É saber que tem o equilíbrio ali. Você tem a própria comunidade científica se posiciona assim. Não é panaceia, né? Se existe hoje pesquisa que já isolou, é porque não tem, outro tem... Um tem funcionalidade para uma coisa, o outro tem contraindicação para outra, e assim a vida vai. O que fala mais interessante desse mercado canábico é que, bom, já escutei, foi um documentário, eu acho que eu vi em relação a isso, é que os médicos mesmo relatam, né, que é a primeira vez que não foi, tipo, a indústria que foi atrás, é os próprios pacientes que vêm atrás exigindo mais coisa. Isso é muito interessante, esse movimento. A gente foi mal, A gente é isso mesmo. A gente estourou todos os tempos possíveis, assim, a gente já entrou na prorrogação da prorrogação. Mas a gente gosta de terminar, assim, depois eu sei que a cannabis não é uma panaceia, mas assim, cada sentada pode ser, porque a gente expande horizontes. Então, entendendo que ainda é um mercado incipiente, pouco formalizado, com pouquíssima produção científica, porém com uma porrada de possibilidades. A gente falou aqui de regulação, a gente falou aqui de legalização.
Eu acho que são coisas diferentes. Queria que só você desse uma pincelada na diferença de uma coisa para outra, porque eu acho que em 3 ou 4 momentos você falou da legalização, e que você deixasse, assim, numa visão de quem está à frente de uma associação de empresas do cânhamo industrial, que dica que você dá para o cara que está começando agora, ou que está pensando agora, ou que está virando a chave para começar a se posicionar nesse mercado Se daqui pra associa a frente? NC. Né? Hashtag tá aí uma pessoa Tornem-se física. associados. É. Né? Mas tá, legalização e regulamentação, às vezes a gente usa isso meio um termo assim, de uma forma não fazendo uma cisão muito grande, mas é porque, por exemplo, o mercado nacional de cannabis já é um mercado legal. A gente pode importar, a gente tem as normas como fazer isso, a gente tem as regras de comercialização, tem algumas restrições, mas tem N mercados que tem restrições, mas a gente não tem, por exemplo, quando a gente fala de legalização, é a criação de um mercado novo. E a regulação, vamos dizer, seria o afinamento dessas condições de comercialização, Não, as de regras. compliance, as A regras. regra do jogo. Então, a gente não tem legalização do cultivo, mas a gente tem todo um conjunto de regras já sobre importação de cannabis. Então, a gente tem esses cenários. A dica específica para quem está começando. Não tenta reinventar a roda. Porque, assim, isso é um mercado... Assim, Você, empreender já é uma coisa... Vocês falaram isso, é muito difícil. Então, gente, o básico vocês têm que fazer certo. E o resto vocês vão ter que fazer muito melhor do que todo mundo. Porque vocês vão ter... Assim, tem as vantagens de não ter tanta competição em determinados nichos e tal, mas você vai enfrentar N dificuldades de obtenção de insumo, estoque, etc. Então, contratem, né? Façam os cursos e tal. Porque é isso, gente. A gente criou a associação e tal. Gente, criar uma associação, gerir uma associação é uma coisa muito difícil. Criar uma empresa com fins lucrativos é muito mais. Você tem muito mais regras, tributação e tal, lógico. Então, não reinventem a roda. Se for para entrar num mercado, faça um estudo de mercado antes daquilo que existe. Não fica achando... Que não existe nada. Que não Porque existe, sempre tem alguma exatamente. coisa. É impressionante. Quando você procura, você acha. E às vezes você está superestimando a demanda para aquele determinado produto. E aí você vai, assim, compra um monte de Ou insumo. subestimando a oferta que já existe. Exato, exatamente. Esses 2 pontos. É muito bom isso. Então, assim, a gente tem que parar de achar, não quero trabalhar com cannabis, então minha vida vai ser de luzes e arco-íris e eu vou fazer isso porque eu tenho isso como meta da minha vida. Você vai perder dinheiro. Você vai quebrar. E é isso. Porque, assim, gente, Também é existem... estatística. Exatamente. Existem limites. Então, assim, façam o que dá com o que tem, façam o básico bem feito e não tentem reinventar a roda. Assim, eu acho que hoje no Brasil têxtil é possível, é caro, mas se você achar um nicho é possível. Por um futuro próximo, eu espero que os alimentos de cânhamo sejam realmente uma Já opção quero saber do viável. grupo de trabalho da ANC, porque eu quero colaborar nesse aí. Cara, a gente tá fazendo um grupo de regulatório, mas a gente tá fazendo um trabalho que a gente vai até publicizar, mas é uma nota técnica, é um trabalho específico para a Anvisa com tudo isso, né? Quais são as condições necessárias, como é feito ao redor do mundo, preenchendo os requisitos, a gente não vai fazer o trabalho 100% técnico, que é isso das empresas, mas a gente vai trazer o que já foi feito, os GRAS, que são as autorizações americanas, a gente vai trazer e tal, então isso, inclusive, tava já para ser publicizado, a gente não publicizou, mas é isso, assim, regulação de alimentos de cânhamo no Brasil, eu acho que em tese, nada impediria de sair até o final do ano. Não acho que vai sair, mas na Até porque vamos dinâmica... combinar, né? Esse ano, assim, tá ótimo, não né? vai. Mas é uma coisa que é diferente Ai. do processo legislativo. Não. Assunto polêmico em ano de Não. decisão Mas aí. assim, eu já Mas tô isso, vendo. assim, sem legislação que eu tô falando. Isso, assim, não, nada de Congresso. Isso dá pra sair em tese só com Anvisa e Mapa. Não, mas o que eu digo é que, assim, segundo semestre, sim. cara, não é só Ainda tem que escolher um a carnaval esse eleição, ano, né? aí depois ainda tem a Copa do Mundo, corremos risco aí de outro 7-1, entendeu? É triste. No final do ano aí não tá legal, não. Mas, Rafa, naquela íntima, Rafael, Não, obrigada demais por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que tem E vê muito que tem mais insumo. 2 horas de papo aí. Fácil. Depois a gente faz A mais gente convites. volta, né? A gente volta para assuntos mais Não, específicos, porque como tem muita atualização e elas são constantes, nosso objetivo com a Escola de Reempreendedorismo não é ter lá a aula gravada e deixar, porque, pô, daqui a 2 meses o que a gente falou já pode estar ultrapassado, sabe? Então, a ideia é trazer de novo para esse bate-papo. Conteúdo constante para mostrar a evolução do mercado, né? Com E certeza. mostrar quem tá fazendo, porque eu acho que os exemplos bons são muito interessantes pro pessoal. Eu brinco assim, né? Concorrente é bom para melhorar mercado.
Com certeza, cara. Com certeza. Na pior das hipóteses, faz você melhorar. Te tira da zona de conforto. Exato. E, pessoal, brigadíssimo pelo convite. De novo, o projeto que vocês estão fazendo é incrível e necessário para o país. E muita gente nesse mercado fica com ciúmes e gente que não quer ver os outros crescendo. Gente, quanto mais vocês crescerem, melhor para todo mundo, de todos os mercados. Então, façam curso, reempreendam e depois se tornem associados. Aê! Obrigada, viu?